Bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato. Fala pessoal, aqui fala Luiz Hunziker. Eu sou o Pad Games. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui finalmente para começar mais uma vez uma nova temporada de animes. Estamos chegando finalmente na temporada de Primavera 2026. Segunda temporada. Eu não aguento mais, do ano. Pedro Lobato, não aguento mais. Mas o quê? Já não aguenta mais o quê? Anime? Nossa, tá cedo. Não aguento mais. Cansou? 30 anime por temporada. Mentira, nem Pensa que pelo menos estamos vivos mais 3 meses aí. É isso Não. que... Nós vivemos mais 3 meses, né? Pra frente eu já não garanto mais nada. Não, tá ligado? exatamente. Chegamos no achievement aqui, mais 3 meses de vida. E aí, Eu até o quero, próximo. a galera que não se lembra de como funciona essa dinâmica, né? A gente vai agora, falar, né, sobre alguns dos animes destaques dessa temporada aí que a gente pretende acompanhar, assistir, discutir, né? Enfim, por que a gente quer assistir isso. Pra vocês, né, também fazerem a lista por aí. Mas também lá no último bloco nosso, a gente vai fazer um recap do que a gente assistiu na última temporada, a temporada de inverno. E nesse momento eu vou querer ver o Pad me falando que ele assistiu 30 animes de verdade. Não assisti. Depois desse drama todo aí, eu quero ver você falar que assistiu. Eu tô me tornando aquilo que eu mais odiava, que era o jovem que não consegue assistir 12 episódios de anime, tá querendo que reduz pra 6, tá ligado? Olha aí. Minissérie. Excelente. Pois é. Mas é isso, gente. Antes da gente começar o nosso programinha, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido que curte o nosso podcast e você pensa como que você pode ajudar o Animes Overdrive, segue a gente e espalha a palavra por aí, né, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E também, como eu sempre digo, você pode colar lá na nossa página do Spotify e nos avaliar com 5 estrelinhas pra ajudar a gente a ranquear cada vez melhor na plataforma, que a gente já é bem ranqueado, mas a gente pode sempre melhorar. E você também pode nos ajudar nos seguindo lá no nosso YouTube. Mesmo que você não nos assista, não nos escute no YouTube, cola lá no nosso feed e, por favor, segue a gente lá, se inscreve pra gente crescer os nossos números lá também. Te custa nem menos de 1 minuto e você ajuda bastante a gente. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. Eu chamo ele, minha princesa das flores, Luiz Hunziker. Conta pro vídeo como ele pode ajudar também. Oi, tudo bem? Meu nome é Luiz Hunziker, eu sou a princesa das flores. Seguinte, você quer ajudar a gente? Além de você dar seu tempo, sua atenção e seu amor, você pode dar seu dinheiro. E eu não tô brincando, que você pode dar seu dinheiro ajudando a gente no nosso financiamento coletivo no catarse.me/animesoverdrive. Lá temos um projeto de financiamento que tem recompensas e níveis de apoio que vão dos mais singelos aos mais generosos. E todos eles serão muito bem-vindos, porque qualquer ajuda, querendo ou não, você pode pensar que não, mas vou ajudar com um pouquinho de dinheiro. Já ajuda muito, porque qualquer dinheirinho que entrar é um dinheirinho a mais pra gente pagar as coisinhas que a gente tem que pagar aqui, que não são poucas, e também com recompensas que vão ser desde participar do nosso grupo de apoiadores, que é o grupo que mais cresce do Brasil, ou maiores, como por exemplo, escolher temas, ter episódios exclusivos dos nossos programas secretos, extremamente criminosos, posso dizer assim, talvez? Não. Acho Talvez que não, não, acho que já foi já. Essa época... já foi essa época de cometer crime, né? Não, mas eu acho que são episódios que não poderiam sair no grande público, assim, no geral. Definitivamente não. Definitivamente não. Então, se você quer saber por quê, é só assinar, que você vai saber. E, sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Bom, gente, como falamos aí no nosso primeiro bloco, né, hoje vamos falar aí sobre as nossas expectativas da temporada de Primavera 2026, né, mais uma temporada aí que a gente pode ver, sei lá, 500 novas opções, né, Pad, de animes, provavelmente mais uns 20 novos isekais, a cada 3 em 3 meses sai uma nova leva aí, né, de safra. Mas eu amo o conceito de temporada nova de anime, um cardápio novo na sua frente que eu vou comer os mesmos pratos todas as vezes. É o melhor conceito do Brasil. Mas eu gosto dessa tua afirmação, porque essa temporada especificamente, eu acho que tem um negócio especial nela, porque a primeira temporada do ano, a gente inclusive falou, quando a gente fez o podcast de expectativa, né, que ela era uma temporada muito de continuações, coisa que eu acho que essa já é o oposto.
tem continuações importantes, mas eu acho que o grosso da refeição estão nas novidades, estão nas coisas novas Vamos que falar estão a verdade, né? começando. A anterior foi bem bosta, no geral, assim, em muitos aspectos, assim, de novidades, né? Então ela não entregou nada de muito novo, muito relevante, mas nessa aqui a gente tem coisas que estávamos ansiosos e eu acredito que você, ouvinte, também, alguma coisa que já te pegue ou você já conhece, já tenha ouvido falar, porque coisas populares aí que estão chegando e não só em continuações, né, como a gente já tinha falado, mas como também novidades aí que, pô, tem potencial pra ser coisas mais, top coisas mais faladas Anime do do ano, assim. ano? Anime do ano? Eu diria que sim. E pra começar a falar dessa temporada, já um dos queridinhos, inclusive pra mim, um dos grandes queridinhos, temos a presença, gente, você que gosta aí muito de Frieren e a Jornada pro Além, esses animes de fantasia gostosinhos. Essa temporada teremos o lançamento, finalmente, de Witch Hat Atelier. Gente, um dos animes, um dos mangás que mais mexeu com o meu coração nos últimos anos. Conta a história de uma menininha que é a Coco, que vive nesse mundo de fantasia que existe magia, só que a magia é misteriosa, ninguém sabe exatamente como que os magos, os feiticeiros, eles fazem essa magia. E ela é apaixonada, ela sonha com, tipo, querer fazer magia um dia, só que, né, ela não nasceu com esse dom. Aparentemente, os magos só fazem magia se eles nascerem com essa possibilidade. Só que um dia ela descobre que não é bem assim. Fazer magia tá mais relacionada com desenhos, com ilustrações e conhecimentos científicos sobre elementos. E aí, quando ela descobre isso, ela acaba se envolvendo com o Mago Kifrey e a turminha do barulho dele e as outras menininhas do ateliê dele para começar a desvendar os caminhos da magia. E nisso, gente, entra-se numa história de aprendizado, uma história muito sensível sobre justamente essa odisseia dessa criança e no aprendizado com a magia, e também sobre conflitos humanos, e também sobre lidar com ansiedades, sobre pensar muito no final e não no processo, entre outras coisas mais. Gente, esse foi o mangá que é um dos últimos mangás que mais mexeu comigo, assim, dos últimos 2 anos, assim, depois que eu descobri ele, eu apaixonei, eu li tudo que tinha pra ler, e essa produção tá simplesmente fantástica, porque ele tá sendo produzido pelo estúdio Bug Filmes, que é o mesmo estúdio do Zoom 100, que a galera que assistiu sabe o quanto foi bem produzido e muito bem feito. E o diretor é o Ayumu Watanabe, que é um cara aí que também está sendo diretor nessa temporada de um outro anime que a gente vai falar aqui hoje, que é o Akane Banashi. Mas também ele foi diretor do Summertime Render, que é um anime que eu gosto demais. Gente, eu estou emocionadíssimo. Inclusive, a gente tinha que gravar esse anime, tá? Fazendo essa tangentona aqui. Eu topo. Não, eu topo super. Eu acho que desde quando o Pedro me apresentou o mangá, ele falou assim, cara, esse mangá aqui, não, porque ele muda vidas, tá? Esse mangá aqui é o melhor mangá do mundo. E começou a fazer uma puta de uma propaganda, e aí agora finalmente chegou na temporada em que vai ter o anime com a adaptação desse mangá. E eu tava vendo o trailer e ele está simplesmente lindíssimo. Então, eu botei grandes expectativas, assim. Se eu fosse um jogador de poker, eu estava colocando metade do dinheiro que eu tinha nesse anime agora, do pote, nesse anime, porque, assim, ele está com uma expectativa muito alta. Foi feita uma propaganda muito forte em relação a ele. Ele está muito bonito. Então, assim, tá com cheirinho de que vem coisa obra-prima aqui, né? Absolute cheirinho de campeão. Anime. Absolute Anime é a minha aposta. Se não for, aí vai ser... Aí pode me cobrar, pode me xingar em box. Vai ser claramente a decepção da temporada, mas ele está me entregando muita coisa, assim, logo de começo em relação à minha expectativa. O Pedro falou que você gosta de Frieren, então você vai gostar desse? Porra, eu gosto muito de Frieren. Eu já deixei isso muito claro no cast. O Pedro sabe muito bem o quanto eu gosto de Frieren. Se não... a expectativa tá muito alta, velho. Na moral, você tá criando um monstro, Pedro Lobato. Mas sim, eu topo gravar. Eu topo muito gravar esse anime, porque ele tem muito cara de anime que a gente vai fazer na temporada. Não, isso aí não tem o menor dúvida. Até porque é aquela, né? Ele é o
tá potencial pra ser o Clair Obscur dos animes, assim. Clair Obscur. Cara, é uma... frases fortes, Frases tá? Legal. fortes, né? Mas assim... Você leu, Luiz, inclusive? Eu tenho aqui atrás, não vai dar pra ver aqui no meu vídeo, talvez, mas ele tá aqui atrás, aqui bonitinho, aqui assim, ó. Aqui, ó. Ele tá aqui. Justo. Mas eu tenho ele Então completo. só eu que vou de primeira. Eu sou marinheiro de primeira viagem nessa história. Você que tá sendo debutado aqui nessa O bom nessa é que eu história. vou poder colocar muitas opiniões novas pra vocês, já que vocês já vão assistir com a opinião extremamente formada sobre a história. Enviesado. Sim. A gente vai Aí estar eu vou totalmente... eu vou estar lá no primeiro episódio, terminando o primeiro episódio, falando assim, pelo mato eu não entendi porra nenhuma. Seu filho da puta! Nossa, pior que... Sabe o que é legal dessa história? A mangaka de Witch Atelier, que é a Kamomi Shirahama, ela tem uma Perfeita essa capacidade de escrever histórias e de representar visualmente as coisas que ela quer mostrar muito impressionante, assim. Os quadros desse mangá, eles são muito incríveis, muito bonitos, assim. Sabe aquele mangá que cada página parece uma pintura? De tão detalhado, tanta informação, tanto que ela demora até um pouco pra lançar, né? Tem esse detalhe técnico Demora aí. bastante, inclusive. Bastante. Né? É verdade. Ela, pra ter uma ideia, ela fazia ilustrações da Marvel, DC, Star Wars, assim, das HQs. Ela trabalhou muito tempo fazendo capa variante, fazendo muita coisa pra Marvel, DC. E eu fiquei meio nessa de, pô, como é que o pessoal vai adaptar? Será que vai conseguir? Será que vai vir uma porqueira visual? E não, cara, tá muito bonito visualmente. O trailer tá muito bonito. Dá pra ver que o pessoal tá, tipo, botando uma fé muito grande que essa história e esse anime vai conseguir atingir um público aí, ter um potencial. Porque ele é uma história tão simples em muitos aspectos, ao mesmo tempo tão complexa. Ele puxa a linha que ele puxa do contexto do que ele vai contar de uma coisa tão boba que é, cara, a magia é um segredo. E é um segredo meio simples, assim, que é... Você souber ele, qualquer um pode fazer magia. E partindo desse ponto, entendeu? Que a magia não é uma coisa etérea, uma coisa... Inalcançável. Qualquer um pode fazer magia. Eles vendem que é, né? Eles tentam, tipo, Eles evitar que as vendem pessoas esse saibam. conceito. As pessoas da sociedade, no geral, não entendem isso e os magos mantêm isso como um segredo, mas saber disso abre um portal, uma possibilidade muito grande pro protagonista, Exato. que é a Coco, que é uma personagem muito fofa também, inclusive. Mano, Nossa, ela é perfeita. eu tô vendo CCXP aí da vida aí, é uma galera de cosplay de ateliê, de Witch Hat Atelier. Eu também. Eu vejo facilmente porque não é um cosplay difícil de fazer, visualmente, aparentemente. E é bonito, né? É bonitinho, chamativo, assim, chamativo, ele é meio um bagulho, sabe, uniformezinho de anime, assim, sei lá, tô tentando puxar algum agora mais fácil na cabeça, mas eu ia falar, tipo, uniforme de Naruto, assim, mas da Katsuki, mas não chega nem a isso, ele é mais bonito que isso, entendeu? Mas ele é muito bem feito e eu boto uma expectativa muito grande que ele vai conseguir realmente ser um grande destaque da temporada. E quando eu falo temporada, mas estendo isso pro ano, cara. Eu acho que ele tem potencial pra ser um dos top players do ano aí, como anime mais falado, hypado e talvez até querido pela galera aí. Eu, inclusive, gosto de falar de Frieren quando eu falo de Witch Hat Atelier, simplesmente porque Frieren é um marco, eu acho que já nos animes, com relação ao gênero fantasia. Porque o que ele está ali fazendo é uma história de fantasia, capa e espada, medieval, dragões, aquela coisa toda, né, de sempre, tipo, que é o básico, só que com o adicional de que a forma como o Frieren explora a história é único, é diferente. Ele É tá um tratando flavor de diferente. temas, é um flavor diferente. E eu gosto de chamar Frieren quando eu falo de Witch Hat, justamente porque eu sinto que o Witch Hat tem um pouco disso. Porque é um anime de bruxinha, é um anime de magia, é um anime com todos esses aspectos, só que ele tem essa parada, tipo, de realmente querer conversar sobre evolução humana, sobre aprendizado, sobre ansiedade, e ele faz esse intertexto muito forte com a arte, inclusive com o aprendizado de arte, sabe? Então, eu sinto que esse é o tipo de história que vai ressoar muito com as pessoas, e no caso do Frieren, até sinto que é o tipo de anime que ressoa muito com adultos. Aqui eu sinto que é um pouco mais universal. Eu acho que adultos vão se reconhecer nos temas que são tratados pelo anime, mas é o tipo de história que crianças também poderiam estar se conectando, sabe? Com as angústias que os personagens passam. E como o Luiz falou, sabe? Sério, é um elenco de personagens
tão divertido, tão bom, é tão agradável, sabe, tipo, ver essa história e lendo especificamente. Isso, inclusive, eu acho que é o maior desafio do anime, é a parte visual, porque de fato a Kamome Shirahama, ela faz um trabalho absurdo no mangá, ela inclusive faz, tipo, molduras das páginas, como se fossem aquelas molduras medievais, cheias de detalhes, sabe, e isso muito provavelmente, muito com certeza, não vai ser tão traduzido pro anime, né? Então vai ser interessante ver como que isso vai aparecer no anime de alguma forma. Só que, como vocês mesmos falaram, né? Tipo, acho que o trailer ele já entregou muito, assim, de está tendo um bom trabalho visual. Eu acho que tende a, tipo, ser... Ele não nos decepcionar nessa expectativa, sabe? E de verdade, gente, de verdade, assista essa parada, confia em mim, pode me cobrar assim como pede, pode me xingar se for uma merda, não, porque eu sei que não vai ser, tá ligado? E, porra, eu tô feliz demais, eu não me aguento, juro, eu juro por Deus. Pô, eu falei brincando, eu falei brincando no negócio de apostar metade das minhas fichas, porque eu sou comedido, né? Eu não sou maluco de dar win em qualquer coisa. Conservador. Só que mesmo assim, ele me passa muito a vibe de que é o anime da temporada, é o anime, tipo assim, que vai roubar holofotes e que tem potencial pra ser muito falado. Se ele me entregar personagens que eu me importe minimamente, assim, eu já vou estar bem vendido, porque eu também gosto, eu sempre gostei muito de temática fantasia medieval clássica, assim, da coisa e tal, magia, coisas mágicas, sempre foi uma coisa que me agradou muito, assim, inclusive é o que me agrada muito em Frieren, a parte da fantasia, daquela coisa meio gourmet da coisa, assim, de tipo assim, você está num mundo medieval em que a magia ela é uma coisa que perpetua esse universo, né? Então, assim, como ele me passa muito essa vibe de magos, né? Então, o tema central são magos, bruxos e criaturas mágicas, assim. Eu já tô bem vendido, assim. Eu já tô mega entregue. Já é o anime que no dia 1 eu vou estar dando play ali e acompanhando Amém. semanalmente, assim como eu faço com Frieren, que toda sexta-feira estou eu lá no horário do almoço, almoçando, assistindo Frieren e acompanhando meus meninos, entendeu? E puxando aqui a deixa do Lobato, né, falando do diretor, que é o Ayumi Watanabe, que é o mesmo diretor de Witch Atelier, temos ele também dirigindo aqui a Kanibanashi, que é uma história que eu tenho contato com ela já li alguns volumes do mangá, que ele veio pro Brasil já, né, pela editora JBC, se eu não me engano. Acho que é isso, mesmo. editora JBC. E a Kanibanashi, ele tem um negocinho na história dele que é muito peculiar, que é... O que essa história conta, né? Ela conta ela conta a história da Akane, que é uma garota que ela quer ser uma profissional, ser a melhor artista de Hakugo. Hakugo, ele é uma arte interpretativa japonesa de comédia, no geral, né? Onde é um artista no palco, onde ele tem só um leque e um lenço, e ele interpreta e conta uma história usando esses objetos. Então ele é quase como um stand-up, no geral, assim. Se for traduzir para uma coisa mais comum para nós, é quase como um stand-up. Então, o pai da Akane, ele é um artista disso, e acontecem coisas na história que ele abandona essa carreira dele de ser um artista de Hakugo. E ela, quando começa a chegar próxima dos seus 17, 18 anos, ela quer entrar nesse mundo e ser a melhor artista de Hakugo, que chama Shinushi, que é o melhor de todos, né? E o que me pega muito em Akane Banashi? O mangá é muito legal, é um mangá da Shonen Jump, inclusive, né? Ele é uma história muito divertida, é muito... O Hakugo em si, ele não conversa muito com a gente, pelo menos comigo. Faz parte da nossa cultura, já começa por aí. Faz parte da nossa cultura, começa por aí. Então, aquela comédia que ele traz ali, ele não é uma comédia que conversa tanto comigo, mas a história ao entorno de tudo isso, o drama e a comédia é muito bem feita, é muito divertida, é muito cativante a história. E ele tem muito essa pegada pra mim de Bakuman da vida, sabe? De Chihaya Furu da vida. Chihaya Furu talvez até mais, que Chihaya Furu também vem de uma arte, uma coisa muito japonesa, que é o Karuta, que também não conversa com a gente, e é uma história que quando eu fui ler, eu falei, eu não vou gostar disso aqui, porque tá falando um bagulho que eu não entendo o que é. Mas você começa a assistir e você fala, porra, mano, isso aqui é legal, tipo, peraí, deixa eu prestar atenção nisso. E você se envolve com a história, mesmo sendo uma coisa totalmente alheia àquilo que a gente tá acostumado. E eu vejo a Kanibanashi também tendo esse potencial de ser um anime que traga uma coisa diferente da cultura japonesa.
a gente talvez aprenda um pouquinho sobre isso ali, que eu acho que não é, pelo menos pelo que eu li do mangá, não é primordial você saber a fundo de onde veio, como que é, as histórias. Geralmente essas histórias são lendas que eles contam, né? Uhum. Só que elas têm um final cômico, vamos dizer assim. Ele conta uma história, só que ela tem um final inesperado, um final mais engraçado, mais divertido, mais atrapalhado. Mas isso tudo é o de menos, porque a jornada dela em se tornar alcançar esse título de Shinichi, eu acho que é mais interessante do que tudo. É muito divertido o mangá, o anime, pelo visual dele ali, pelos trailers, parece que tá bem interessante também, não tá mal feito. Ele tá vindo pelo estúdio Zex, que não fez nada de muito relevante pelo que eu procurei aqui, não tem nada muito de destaque, pelo menos pelo que eu olhei. Mas, cara, tá bem interessante, tá bem legal. É um slice of lifezinho ali que eu acho que pode prender a galera e eu tenho expectativas que ele vai conseguir atingir isso. Esse é um anime que eu tô bem empolgado, na realidade, pra assistir, porque eu me interesso pela loucura que vai ser conhecer uma parada que realmente, como você disse, né, Luiz? Não faz parte da nossa cultura, não tem nada a ver com as coisas que a gente tá acostumado. Então, tipo, Hakugo e batalha de Hakugo, sabe? Um mestre do Hakugo. Tipo, cara, eu até... Eu não cheguei a ler o mangá, sabe? Eu tenho muita curiosidade, na realidade, porque teve uma época que ele tava muito cotado em high level lá, nos mangás da Shonen Jump, sabe? Tipo, um dos mais votados, um dos mais populares e tal. Por um bom tempo ele estava como um dos mais populares da Jump no período dele do começo da publicação. E ele ainda está em publicação, né, se eu não me engano. Sim. Mas o fato é que eu me empolgo muito nessa parada do, tipo, a experiência do anime que vai acabar me ensinando uma coisa diferente, tá ligado? Tipo, eu acho... Tem uma parada muito especial, eu acho, que em animes com esse tipo de temática, e por conta disso, por não fazer a menor ideia de como funciona a dinâmica de Hakugo, que me faz, na realidade, ficar bem empolgado e querer assistir. E aí, só um adendo, Luiz, que você mencionou do estúdio, né, o Zex. Esse estúdio... Ele fez algumas coisas, tipo, mas eu acho que é mais relevante até pra gente aqui. Ele fez um episódio lá do Tatsuki Fujimoto 1726. Eu não vou lembrar qual, tá? De cabeça, mas eu sei que eles fizeram um episódio lá do Tatsuki Fujimoto. E, enfim, eu sei que também fizeram anime de cartinha, o Shadowverse, que, enfim, só tem no Japão isso aí, mas enfim. Graças a Deus. Graças a Deus, senão a gente tava lá. Eles fizeram 2 galinhas galinhando no galinheiro. Foi esse Olha episódio aí. que eles fizeram. Que é o meu Legal favorito. pra caralho. Que é o meu favorito. Demais, tá? Então, É pronto, o meu já favorito disparado ali. É uma boa referência pra gente aí, tá? Eu gosto muito, gosto bastante. E o trailer tá bonito, vale dizer. Tá bonito. O trailer tá bem bonito, tá entregando legal. E se você tem dúvida se você vai gostar de um anime de uma coisa que você não conhece, cara, Ricardo Nogô tá aí pra provar o contrário. Shihaya Furu tá aí pra provar clássico, o contrário. virou clássico. É isso aí. Eu ia comentar exatamente isso. Tipo assim, a hora que você tava explicando sobre a história, me veio automaticamente Chihaya Furu na cabeça, assim, que foi um anime que eu fui ficando, tá ligado? Tipo assim, eu fui ficando porque os personagens são interessantes, os personagens são legais, eles estavam me apresentando uma parada completamente fora da minha realidade, assim, que é o Karuta, assim, que até hoje eu não faço a menor ideia como... Tipo assim, eu sei como que joga... Mas, tipo assim, eu fui só pela galera ali, tá ligado? E, tipo assim, ele vai acompanhando esse mistério, eles vão explicando cada vez mais coisas. E não faço a menor ideia do que esperar do Akane Barashi, mas se os meus amigos estão sugerindo, e ele tá bonito pelo trailer, pelo menos ele me passa uma vibe bem gostosa de assistir, assim, uma coisa meio... Passou uma coisa meio Shokugeki no Soma, assim, sabe? Tipo, uma coisa de palco também, que mexe muito com isso, assim. E o Chihaya Furu também, que me trouxe boas lembranças. Inclusive, gosto das duas obras separadamente e acho que dá pra gostar desse daí também. Mas, essa temporada, nós teremos retorno de lendas. Teremos retorno de nomes fortes da indústria aí, que Hiro Arakawa está de volta. Dessa vez, não com Fullmetal pela tristeza de muitos, mas pela alegria de outros tantos, com Yomi no Tsugai, ou também conhecido na sua versão em inglês de Demons of the Shadow Realm, que marca o retorno aí da grande autora de Fullmetal Alchemist para mais uma obra, o que me gera um gigantesco interesse pelo nome da pessoa e pelo histórico, só que também me traz um receio, porque nós temos muito mais exemplos na indústria de autores que retornaram com histórias que não deram tão certo, do que
que um Yoshihiro Togashi que voltou com um segundo gigante hit ali no caso do Hunter x Hunter, né? E Yomi no Tsugai, o Demons of the Shadow Realm, eu lembro quando teve o bafafá do mangá, assim, tipo assim, caraca, vai sair um novo mangá da Hiro Arakawa. Eu fiquei de ler, eu não li, porque eu tava no mesmo hype, assim, só que eu já tava numa época de não ler mais mangás de modo geral, assim. Mas tô feliz que vai sair um anime que Ed Games é contra mangá, é isso. Eu me tornei essa pessoa, infelizmente eu me tornei. Apesar de eu ter mangás, eu ainda ter vontade de ler mangás, eu acabei me tornando uma pessoa muito menos leitora de mangás. Porém, não sabe ler, né? Só sabe ler as figuras, aí fica difícil mesmo. Eu só gosto quando ele sai na porrada, tá ligado? Quando tem muito textão já não dá boa. Eu não gosto de ler. Ele gosta do Gon. O Gon ele gosta. Já leu o mangá do Gon? Pede a sua cara. Não tem um balão de fala. É isso. O Gon, do dinossaurinho. Mas o Yomi no Tsugai, ele volta aí pela mão dos estúdios Bones aí, que também conhecido como o estúdio do Gachakuta, que a gente fez cast, do Boku no Hero, que teve a sua última temporada aí também, e também tá com o próprio Vigilante. É um estúdio que entrega uma qualidade muito boa, também trabalhou com Fullmetal lá atrás. Inclusive, o diretor desse anime, ele fez muito parte do trabalho de Fullmetal no passado, tanto o Brotherhood quanto também o antigo, né? O nome dele aqui, deixa eu pegar, é o Masahiro Ando, que ele fez storyboard pro Fullmetal Alchemist, inclusive participou de Haikyuu. Um beijo aí pro Ando, que é meu parceiro. Mas que deve estar escutando claramente esse cast aqui, ouvindo esse elogio pra ele. Então, assim, tá em casa, né? Tá completamente em casa. Hiro Arakawa jogando com o regulamento embaixo do braço, indo pro Estúdio Bones, que vai entregar aqui, pelo trailer também, está entregando um ótimo trabalho. Mas agora a gente tem que ver um pouquinho mais sobre essa história aí, que conta a história de dois gêmeos, né? A Asa e o Yoru, que são claramente o dia e a noite separados e personificados em personagens ali. Claramente um é o dia, um é a noite, mas vai trazer essa pegada de vilarejo, yokais e essa coisa mais folclórica do que a gente sempre acompanhou da cultura leste asiática. E o nome, ele é muito mais forte do que qualquer outra coisa aqui da Hiro Arakawa, que me faz querer muito ver esse anime. E eu acho que dá pra... Eu colocaria na lista de casts pra ser feito, mas pode ser que ele pode me decepcionar um pouco aí no futuro, quem sabe. Eu acho que ele tem potencial, tá? Eu, particularmente, quando ele começou a lançar, eu comecei a acompanhar ele e cheguei a ler o primeiro volume do mangá. Agora tá sendo publicado no Brasil, inclusive, pra quem não sabe, né? Então, se você quiser conhecer essa história, faz um tempinho já até, está eu acho disponível. Que já tem bastante volume no Brasil já. Não tem tanto tempo, porque ele foi lançado oficialmente no final do ano passado, né? Tipo, que foi o lançamento dele. Mas a parada é que, bicho, é Hiro Arakawa. As histórias dela são boas. O que eu acho que é o grande problema aqui, que essa obra enfrenta, no fim das contas, é justamente o fato de que ela é a mesma autora de Fullmetal. E o fato dela ser a mesma autora de Fullmetal carrega um peso do tamanho do planeta, né? Ele vai brigar com o problema dela é não ser Fullmetal. O problema... essa eu acho que é a frase perfeita, Luiz, porque assim, eu acho que esse anime vai ser bom. Eu, quando li o primeiro volume da história, que foi a única coisa que eu li, eu achei legal, achei interessante, tem boas cenas de ação, tem uma proposta, né, ali da história, que se passa aí nesse tempo mais passado, né, tipo ali, de um Japão meio feudal e tudo mais, e aí tem esses guardiões que são invocados, e aí tem esse negócio da lenda, do dia e da noite, tem uns mistérios que rondam a parada, tudo é muito interessante. Só que assim, é só isso. A gente precisa ver pra onde que essa história vai. Eu não vi pra onde ela vai, então eu tô empolgado por causa disso, porque eu boto fé na autora. Inclusive, tipo, pra além, né, do Fullmetal, eu mesmo nunca consumi, mas eu sei que muita gente fala muito, mas muito bem do Silver Spoon, que é o mangá de fazendinha dela, né, e o anime. É uma das coisas mais legais que eu já vi dela depois de Fullmetal, assim. E, cara, todo mundo fala que é uma puta obra. Enfim, tem outras obras dela por aí. Eu acho que vale a pena, eu acho que vale o voto de confiança, independente de qualquer coisa. E no fim das contas, se existir um problema neste anime, eu acho que o problema vai ser, não é Fullmetal, porque a gente vai ficar com essa conexão do caralho o tempo inteiro. Mas talvez, vamos torcer pra que seja, né, tipo,
uma grande série, e que inclusive, falando do ponto de vista de produção do anime, eu também tô empolgado, que o Pad mencionou, né, do estúdio e o próprio diretor, mas o compositor de série, que geralmente é uma posição que eu gosto de olhar, assim, e o que esse pessoal fez, é um cara aqui no Demons of the Shadow Realm que chama Noboru Takagi, que é o mesmo compositor de série de Golden Kamuy, Kingdom, Legend of Galactic Heroes, Durarara e uma porrada de outros animes, assim. Então é um cara que tá na indústria aí já há uma cota trabalhando como compositor de série, então eu acho que ele vai estar aí de mãos dadas com o Masahiro fazendo um bom trabalho. O trailer está bonito, vocês puderam ver aí, né? Se vocês estão assistindo nosso podcast, um pedaço do trailer conosco. E eu acho que vai, cara, pode vir a surpreender. Vamos só manter equilibrado aí essa expectativa de Fullmetal Alchemist. Gente, não vamos ter um novo Fullmetal Alchemist. Precisamos ter algo novo. É isso. Até foi o Luiz que falou ou foi você, Pet, que falou do Togashi? Eu. Yu Yu Hakusho é um monstro? É. Hunter x Hunter é um outro monstro, porque também não tem nada a ver com Yu Yu Hakusho, né? Se for pra pensar. Então a gente tem que ir com esse coração aberto aí pra tentar ter um Hunter x Hunter da Hiro Arakawa, talvez, tá ligado? Eu tô indo totalmente de coração aberto e eu estou indo só pelo nome da Hiro Arakawa mesmo, assim, no sentido que, tipo, pô, é a autora do Fullmetal Alchemist, é o que me interessou em começar a acompanhar, mas desde o episódio 0, momento 0 ali, eu estarei aberto para o que ela vai tentar me propor e vou evitar, não vou dizer que eu vou conseguir, não comparar com Fullmetal, porque não tem como, impossível, tá ligado? É impossível, difícil. É a minha referência de Hiro Arakawa é Fullmetal Alchemist, mas se ela conseguir me entregar uma história que me prenda, eu vou estar muito embarcado já, porque eu já tô pelo nome dela, assim, e é aquele tipo de pessoa assim, pô, já conheço o trabalho dessa pessoa, eu quero acompanhar mais um trabalho dessa pessoa, sabe? Só que o que a gente tem no mercado, e eu dei o exemplo do Togashi, é que a grande maioria sempre volta com um novo título e não necessariamente engrena. E tá tudo bem também. Você não precisa ficar inventando a roda toda vez também, porque coitado dessas pessoas que trabalham com o lado criativo, né? Eu tenho a mesma sensação que eu tenho com essa obra. Pô, que bom que você tem a mesma sensação que você tem, né, mano? Se puder terminar a frase, se não for um babaca, beleza. Aí fica esse pedido meu. Fica esse pedido particular meu. Aí se eu posso terminar a frase, ou se você vai ser babaca mesmo. Aí você escolhe. Eu vou deixar você terminar a frase e vou continuar sendo babaca. Tá bom, obrigado. É isso. Mas eu tenho a mesma sensação que eu tive com a Heroica Lenda de Arslan, que também é... Que também é dela. Também é dela. Que eu também dei uma chance, mas ele não chega lá pra mim, pelo menos. Particularmente, ele não me fez sentir coisas, entendeu? Entendi. E eu tenho certeza que Mal vai ser legal, mas não me vai fazer sentir coisas também. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que ele vai ser interessante, mas ainda vai ficar aquela de, pô, é interessante, mas não é Fullmetal, entendeu? Acho que é isso que é a maldição da vida dela, talvez? Aí talvez. É essa daí. Certeza. Preconceito. Eu tenho, sou eu. Sou eu, caralho. E falando em preconceito, você pode ser que seja uma pessoa preconceituosa e não queira assistir um anime sobre um galo. Mas se você fizer isso, você vai perder um dos animes que, pra mim, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. E, ao mesmo tempo, das mais divertidas que eu já assisti. Porque também já acompanhei o mangá é muito bizarro. E o anime já tem episódio lançado no dia que sair esse podcast. Você já consegue assistir o primeiro episódio, pelo menos, ou o segundo, talvez já. Mas já até esse papo. Também tem isso. Que é Rooster Fighter, ou New Atori Fighter. Basicamente, literalmente resumo, o anime da galinha. É o anime do galo, mano. É o anime do galo, mano. Não tem jeito. Do frango. O anime do frango, mano. O anime de um galo de briga que salva o mundo de kaijus gigantes. Basicamente caralho, é isso. Genial. O conceito da história, sinopse, que se você for procurar em qualquer lugar, é 3 linhas. É um galo de briga que salva pessoas do mundo, humanos, de kaijus gigantes. Só que ele é, cara, uma piada sobre tudo referente a esse tipo de história, a esse gênero. O gênero do super-herói, do guerreiro solitário, Ele é uma paródia do Fist of the North Star, Ok. Como é que chama o nome do Fist of the North Star? É... Do Kenshiro?
do Hokuto no Ken. É um Hokuto no Ken versão do galo, mano. É um galo, mano. Só que em vez de ser um brother musculoso, é um galo. É um galo musculoso. Que o galo é musculoso, tá? O galo tem uma coxa ali, um quadríceps maravilhoso. E, cara, a história é uma Imagina assado. Então, e a história é uma grande piada com essas questões. Do sentido de... tem cena de pessoas oferecendo galinha pra ele comer, sabe? Tipo, vou dar uma comidinha pro galo, oferecendo uma coxa de frango pra ele. Tem cena do galo terminando de matar um monstro e ficando pra ajudar a varrer o quintal do cara que ficou com um monte de pedaço de monstro. Cara, eu vi um corte desse anime que provavelmente é o primeiro episódio e ele já me conquistou totalmente pela coisa mais ridícula possível, que é a cena da galinha, dele com a galinha. O anime começa com uma cena de sexo, né? Tem sexo nesse jogo. Começa com uma cena de sexo. Que é ele copulando com uma galinha. Só que, cara, pra quem conhece um pouco do mundo animal, sabe que geralmente no galinheiro é um galo para várias galinhas, né? Tal qual Fuga das Galinhas já nos mostrou, é um galo para várias galinhas. E aí, mano, ele vai embora e ela fala: você vai me abandonar? E o detalhe, né? O dublador é o mesmo dublador do Sukuna, em português. Então vale a pena assistir dublado. Ouvir acho que é Francisco Júnior cacarejando, é muito interessante. Meu Deus. Ele virar e falar: eu sou uma ave migratória. Eu só estava no cio. Tipo, indo embora. E um frame, assim, super detalhado dele andando e ela, tipo, chorando atrás. E depois tem um comeback no final do episódio dessa cena, entendeu? Mano, é muito bizarro. Ele é loucura total, assim. Ele tem também esse trope do aprendiz, que ele vai encontrar um pintinho que vai virar aprendiz dele. Uma coisa meio One Punch Man da vida, sabe? De, tipo, serei seu mestre, ensinarei os meus poderes. O galo tem um Kamehameha também que ele solta. Tem a história de origem que mostra por que ele virou um lutador e tá matando os kaijus. Cara, é muito bizarro, é muito divertido. Tem um detalhe que o autor também adora o Brasil. O autor desse mangá, ele é fascinado pelo Brasil. Tanto que tem várias artes exclusivas que ele faz pro Brasil. Tem a capa variante do próximo volume do mangá, por exemplo, é o galo com a camisa da seleção brasileira. Pra você também ver. Nossa, nem mano, fudendo. não é possível. Eu vou pesquisar isso agora. Então, assim... Eu vou tatuar esse galo agora. Ele já fez o galo gaúcho, já fez o galo de carnaval, agora vai fazer o galo da seleção brasileira. E, mano, é muito divertido. Ele não é nada além disso, cara. O que eu descrevi de vocês agora é exatamente o que essa história é. Mas é o suficiente pra você dar risada, se divertir por 20 minutos ali e curtir essa história. Eu quero dar risada. Eu quero muito dar risada, confesso. Eu gosto muito de... Eu sempre gostei, assim, de anime que faz paródia com outras temáticas, porque sempre me interessa a forma como eles vão conseguir extrair o humor dessas cenas que são clichês e são muito normais pra gente, né? Então, tipo assim, pô, o cara, igual você falou, pô, ele vai ter um aprendiz, e aí como que vai ser a relação desse cara que ele é muito forte com um aprendiz, que é a mesma coisa que a gente tem, você falou do One Punch Man, que é a mesma coisa do Saitama com o Zenos, né? Então... fica essas coisinhas assim de paródia sempre me encantou. Eu sou uma cria do Cacete e Planeta, tá ligado? Então, tipo assim, eu cresci assistindo comparação. paródias de coisas, tá ligado? Com Cacete e Planeta. Porco dos Milagres. O Porco dos Milagres, tá ligado? Genial. Pessoas que cresceram com Cacetas Planetas, Hermes Cacetas Renato. e Planetas. Pessoas que cresceram com Cacetas e Planetas. E Hermes Renato, né, cara? Tipo, Exato. chama atenção. Isso. Ó, eu confesso que, assim, me apetece a explicação, o trailer, inclusive apareceu no trailer umas cenas completamente malucas desse galo desgraçado saindo na porrada com o kaiju e trocando porrada com a galinha. Mas ultimamente eu tô na vibe assim, né? Eu vou ser conservador, porque a minha lista pessoal já tá grande demais. Esse é exatamente o tipo de anime que Luizão e Ped vão dar play primeiro, vão assistir ali 1, 2, 3 episódios, vão falar: Lobato,
Você precisa assistir. Aí na hora que vocês falarem isso, eu vou dar play com toda a certeza. Mas inicialmente eu vou me resguardar. Eu vou fazer uma previsão aqui pro nosso ouvinte. Vai estar eu e o Luiz assim, ó. E o Atorin Fighter e o Pedro Baduco assim, o que vocês estão rindo aí? Não tem mecha nesse anime. Vai assistir. Não tem mecha nesse anime. Não, é só falar que pra assistir que eu vou assistir. Eu confio em vocês. O primeiro episódio e parece divertido. Ele parece ser bem engraçado. Não, o primeiro episódio eu assisti, tá bem legal. Ele tem uma parte 3D ali que tá até que bem feita, assim, sabe? E combina com a loucura da história ali, com a loucura da obra. Curioso pra ver um pouquinho mais dele, mas tá divertido. Eu me diverti no primeiro episódio. Só pra fazer um contraponto, assim, pra consideração. A minha único tipo de reticência que eu tenho com histórias desse tipo, a gente já conversou em outros momentos sobre outros tipos de anime, que é o medo da piada me enjoar rápido, tá ligado? A repetição da piada. Como a repetição da piada. Tipo, a piada é genial, é engraçada. Sakamoto Days ficou assim pra você, né? O Sakamoto Days ficou assim... Cara, perfeito. Sakamoto Days ficou assim pra mim. O One Punch Man, em um determinado momento, também tinha ficado assim pra mim. Depois mudou, porque a história também dá uma mudada. Mas também tinha tido esse sentimento em algum momento, sabe? Do tipo, porra, mas... acontece tal coisa, mas resolve sempre do mesmo jeito. E é sobre o, sabe, sei lá, a galinha que sempre vai ser a piada com frango. É sempre a piada assim. Então, assim, eu tenho esse receio. Não significa que eu não confie que acho que vai ser bom, talvez seja bom. Ele parece ser muito divertido, isso é inegável. Mas é por isso que pra mim tem até essa parada do vou deixar vocês assistirem, verem como é que vocês sentem o feeling da parada, inclusive dos próprios comentários da galera do nosso grupo de apoiadores, né? Que a galera também sempre comenta o que tá assistindo e vão conversando e falando. Na temporada passada, inclusive, teve animes que eu fui assistir só porque a galera foi comentando. E então, tipo, eu vou esperar um pouco disso só por uma questão de gerenciamento da quantidade de animes que a gente tá assistindo. E aí, se você falar assim, não, mas Luiz, eu não quero assistir em português, que eu não gosto de assistir dublado, eu vou abrir mão de ouvir a voz. Eu vou assistir em mandarim. Eu vou assistir em japonês. O dublador da galinha é o dublador do All Might, entendeu? Do galo. Genial, velho. É o All Might, então é isso. Excelente. Nossa, genial. Para mais uma indicação aqui, eu vou puxar o nosso querido Ganbare Nakamura-kun, né? O Go For It Nakamura. Descobrir um pouco mais sobre o amor e descobrir como viver isso no ensino médio, no Japão, que a gente já conhece como é, mas que ainda assim consegue trazer boas histórias. Esse anime tá sendo trazido pra gente com o diretor... o estúdio Drive, que também é o estúdio de Konosuba, de Fumetsu no Anata, né, dentre outras histórias ali que muitos de nós já acompanhamos em outros momentos, e ele traz o Meki Aoi, que é um diretor que participou não só de storyboards de Yoru Camp, como também ele fez Key Animation, né, as animações chaves de Bot the Rock, né? Então, assim, eu já fiquei bem ansioso porque, era uma história que já foi muito sugerida pra mim, principalmente a internet fala muito sobre essa história, principalmente por causa do mangá, e aí quando eu fui pesquisar sobre as informações desse anime, só tem talento, assim, eu só fiquei muito mais empolgado por ver, tipo, de ter o diretor que participou de Bot the Rock, né, então, assim, e pelo anime, assim, ele tem um traço bem bonito, assim, bem atual e bem recente, que me lembrou bastante Rama Meio também, uma pegada meio coloridona, assim, que traz uma coisa bem dinâmica, então eu tô bem ansioso pra ver se a internet, ela ainda consegue me trazer boas indicações, porque hoje em dia tudo é bom, tudo é uma merda, tudo é maravilhoso, tudo é uma merda, mas eu fiquei bem ansioso pra ver, assim, principalmente porque quem me sugeriu foi o meu professor de desenho, que foi o Caio. Beijos, Caio. O Caio fez uma arte, inclusive, inspirada em Força Nakamura, né? Sim, com certeza. Já vi essa arte dele. Esse mangá, ele foi lançado pela New Pop aqui no Brasil. Ele é volume único, inclusive, aqui no Brasil. Ele é histórias meio curtinhas, assim. Ele só tem um volume. Ele tem uma continuação que chama Motogambate, que é Mais Força Nakamura. Tipo, que é uma continuação direta ali.
que é no mesmo trope ali, mas ele é um volume único, o mangá aqui no Brasil, ele não tem continuação. Quer dizer, não é no Brasil, no mundo, né? Ele é um volume único só, e aí depois tem o Moto Gambate, que é a continuação dele. Mas ele é uma história, ele é esse anime de, pelo menos no mangá, né? Essa história de momentinhos curtos, assim, quase como um Love's War, um Kaguya-sama, assim. Uhum. São meio que situações da semana, situações do momento ali. Todas elas envolvendo ele querendo se declarar. E é bem divertido, cara. É bem legal, uma leitura, pelo menos, muito gostosa. Eu lembro que quando acabou, eu fiquei, caraca, eu queria mais disso. Eu descobri que tinha mais, né? Mas não tinha lançado na época que eu li ainda no Brasil. E é uma história, uma leitura, uma história bem divertida. Os personagens são bem divertidos. Ele não se aprofunda muito em nada no geral ali de background, família. Cara, é aquele ambiente escolar, é aquele ambiente dos personagens contando histórias dentro daquilo que tá acontecendo. Então ele é bem focado nisso e é uma ótima história, cara. É bem legal, é bem gostosinho de ver. Eu não sei como é que vai ser a composição desses episódios no geral, assim, né? Se eles vão estender essas histórias, se vão ser um episódio com várias historinhas curtas no mesmo episódio, mas independente de qualquer coisa, vale a pena acompanhar, eu acho. Você mencionou isso, né? Eu fiquei pensando, pô, talvez seja um anime curto, né? Tipo, numa Pode forma ser que geral. sim, né? Né? Tipo, pra finalizar assim, tipo, com um volume e tal, porque eu até não cheguei a ver. Vocês sabem quantos episódios está previsto sair esse anime? Aqui na listagem, ele tá, tipo assim, estreia dia 2 de abril até e um ponto de interrogação, porque ele não tem, tá. ele não tá Ainda a previsão. informação não tá confirmada ainda. Não, mas eu achei, cara, eu acho interessante, eu gostei muito que o Ped mencionou o quanto o estilo de arte desse anime lembra a Rumiko Takahashi, saca? Tipo, a vibe, inclusive, do Ranma meio do remake, né? Acho que isso tá muito presente nas cores, no trailer, principalmente na forma como, nos momentos que aparece uma situação meio que de comédia, aqueles exageros de anime, dos quadros atrás, o background que some, né? Tem uma cor e tem coisas voandinho, a coisa o humor fofinho, né? Tipo, Humor fofinho. Eu acho que tem muito essa vibe, me conectou muito, assim, vendo o trailer com o Ranma meio e o próprio traço da Rumiko Takahashi, então, tipo, me chamou a atenção. Eu conhecia só pela fama do mangá, eu nunca li também, inclusive, eu sei que ele foi lançado pela New Pop, não fazia ideia que era um volume só, eu achei que era uma coleção completa, com mais volumes, e, cara, animes curtos, né, legal, vamos... Sempre a favor. Curti. E a gente tá falando de voltas, né? Eu acho que também existe essa questão de uma volta importantíssima acontecendo aqui, de outra autora também, que temos a volta de Rumiko Takahashi. É o ano da Rumiko Takahashi, ou os anos, né? Porque... Tá badalada, né? Tá badaladíssima. A gente teve várias obras dela sendo Yuri Setsura. Nas ruas de Ponta Grossa não se fala outro nome. Não, mano, aqui no ponto da esfirra de Bauru só fala sobre isso, mano. Não tem outro assunto. Mas a Rumiko Takahashi tá de volta agora com uma história dessa vez inédita, né? A gente teve ali Yuri Setsura e Ranma meio fazendo releituras, né, das versões clássicas, remakes. Agora a gente tem Mal, que é uma obra que nunca foi adaptada para anime dela. O mangá, ele existe e está disponível para você adquirir aqui no Brasil também, lançado pela Panini. E a história, ela acompanha uma jovem, que ela sobreviveu a um acidente, né, a Nanoka, e ela acaba descobrindo que existe uma possibilidade, uma forma de viajar no tempo. Ela volta pro século XX ali, e lá ela conhece o Mal, que é um cara, que ele é meio que um exorcista ali, tem um mistério em cima dele, que enfrenta demônios nesse mundo. Parece uma história que você já ouviu antes, talvez? Parece te traz memórias sobre algo que você já ouviu? Um pouco, mas ele é um pouco diferente ali do que Inuyasha traz. Eu li o primeiro volume dele. Ele traz uma parada muito mais voltada ali pra questão desse embate com essas criaturas, né? Um pouco menos romance, pelo menos no primeiro volume, mais ação nesse sentido. Ele tenta ser um pouco mais sério até alguns pontos ali, que eu não sei se é muito bom, mas ele faz, né? Não sei se é o ponto forte da Rumiko ali, mas ela tá fazendo ali, querendo ou não. Ele não tem o mesmo brilho das obras mais clássicas da Rumiko, assim, no sentido de ser algo memorável, né? Atemporal, como a gente tá falando até de Ranma recentemente, né? Que, pô, uma história que sobreviveu e continua engraçada até hoje, mesmo anos depois.
mas ele tem seu charme ali, ele tem um potencial ali na história dele. E principalmente eu fico curioso pra ver essa adaptação dele, como que ela vai ser. O estúdio que tá fazendo é o estúdio Sunrise, né, que fez, né, agora não tem mais, Gintama, Code Geass também. E o diretor é o mesmo diretor que fez aquela continuação do Inuyasha, que é o Yashahime, né? Que também não pegou, né? Não pegou muito o Yashahime também, né? O Boruto do Inuyasha. É o Boruto não do pegou, Inuyasha. Não pegou Não tanto. pegou muito, não. Mas, cara, fico curioso. Ele é uma história que ela é meio compridinha já tem acho que bastante volume lançado, acho que mais de 8, quase 10 já, se bombear. E tá em publicação ainda. E está em diga-se de publicação passagem, né? ainda. Não então, terminou. Eu não sei o que esperar na conclusão, ou de como essa história vai, pra onde ela vai levar. Confesso que não é uma obra que eu vejo ser muito falada, mas todo respeito a Rumiko Takahashi, eu acho que compensa e vale pelo menos a gente entender o que ela quer nos mostrar nessa história, porque tem potencial, não é uma história ruim não, o contexto dela não é ruim, mas, de novo, ela não tem todo o brilho que a gente tem com as principais obras dela. Eu acho que tem essa aspas enorme aí. Acho que a gente vai meio que na mesma toada do Yomi no Tsugai, né? É uma história que chama muito a nossa atenção por conta de quem é que fez, né? De quem é que desenhou. Vou estar lá de braços abertos, de peito aberto. With arms wide open. Eu só queria entender muito como que funciona esse negócio dos acordos entre os estúdios e os próprios autores, né? Porque o Sunrise foi o estúdio de Inuyasha, por exemplo. Não estou encontrando aqui se ele foi o de Yashahime, mas Ramamei foi feito no mapa, e aí, tipo, um bandolê louco de autor do caralho também, que cada estúdio pega uma obra pra poder adaptar. Mas pelo menos foi o mesmo estúdio que trabalhou com Cowboy Bebop, é isso? É o mesmo estúdio dos Gundams todos, Sandland, eles estão aí já há muito tempo e fazendo muita coisa ativamente. Mas eu tô nesse sentimento igual ao do pad de você, Luiz, também, porque eu conheço, sabe, eu sei que Mal existe, eu sei que ele é a obra mais recente da Rumiko Takahashi, começou ali em 2019, tá em publicação até hoje, sempre soube, mas eu nunca li o mangá, nunca vi as pessoas falando e comentando muito sobre essa obra, então, tipo, eu nunca fui atrás dela, né? Só que eu acho que a estreia do anime torna a oportunidade de conferir realmente, ver, tipo, tá, não fui atrás do mangá, vai ser a oportunidade agora de finalmente conferir essa história, principalmente porque a gente tá vindo, de fato, dessa toada, né, dessa linha de lançamentos da Rumiko Takahashi. Começou ali com o remake de Urusei Yatsura, aí depois a gente teve o Ranma, inclusive o Ranma a gente grava ativamente aqui no podcast e a gente ama demais. O Urusei Yatsura, inclusive, eu assisti, eu já comentei isso em algum podcast no passado, e o remake é muito divertido, é muito legal, ele vale muito a pena. A Rumiko Takahashi, eu acho que ela é uma autora muito especial, e eu acho que por conta disso, por si só, já vale conferir o Mao. E assim, né, isso tudo pra mim tem aquele cheirinho de preparação pra vir um remake de Inuyasha, eventualmente, o que, assim, mixed feelings, porque eu sou aquele velho paia, né, que eu tenho aquela... Eu tava revendo Inuyasha. Eu sou velho paia. Ainda não sou um velho pai, ainda. Mas o Inuyasha eu tava revendo ano passado, saca? Eu devo ter assistido uns 20 e poucos episódios. E, cara, o anime ainda sustenta demais, sabe? Tipo, ele é muito bom, ele é muito carismático, a história é boa, a forma como ele desenrola, a ação, sabe? Tipo, o visual, cara, ele envelheceu muito bem. Só que a gente sabe que a moda agora, né, é ficar... namorar pelado. Namorar pelado e ficar tirando leite da teta da vaca até ela secar, né? Então, assim, eu acho que é inevitável em algum momento vir um remake de Inuyasha. E o Mao é o mais próximo que a gente tem das obras da Takahashi de cara de Inuyasha. Vemos e convenhamos. Então, vamos torcer para ser bom, para ser bem produzido, né? E que para dê tudo certo, para que isso traga talvez uma boa profecia aí para possivelmente uma vinda de Inuyasha depois. Porque se Mao não for legal, não for bem produzido, aí eu já vai me dar cagaço.
aquele cagaço legal, tá ligado? Porque a direção de arte aqui é muito diferente do Ranma meio do Urusei Yatsura, por exemplo. Será que ele é um teste pelo Lobato? Será que ele... Tem carinha de teste, Será que a galera tá falando assim, não vamos fazer um remake agora não, vamos fazer uma que tem ali uma pegada E ver qual é. E ver qual é que é, se a Rumiko Takahashi chama a galera, né, se ela ainda tá aproveitando esse embalo de Ranma meio, e aí talvez se fizer um mínimo de sucesso, ela assim, tá aí, ainda dá pra encaixar um remake de Nuyasha? Se pá. Vamos descobrir. E a sinopse desse anime, cara, é bem no Yasha, né, das ideias. Totalmente. Se ocultar se escutar os nomes, os detalhes, aí nem acho. Tem o Muniasha ali, que é o personagem principal. Tem a Makomi e aí vai embora. Makomi. Toda a nossa solidariedade a Rumiko Takahashi aí nesse momento aí com essa obra. Vai ter nosso apoio, com certeza. Bom, o próximo anime que eu vou trazer aqui, gente, eu acho que a gente já tá falando de remake, né, também, falando de Rumiko Takahashi, possível remake de Nuyasha, mas agora o remake da vez vai ser um clássico que é Fist of the North Star, Hokuto no Ken, que inclusive foi citado pelo Luiz no primeiro bloco quando a gente tá falando de outro anime. E, gente, pra quem não conhece, Fist of the North Star é um dos maiores sucessos da Shonen Jump nos anos 80. O mangá original era lá de 83, escrito por um cara chamado Buronson. Ilustrado pelo Tetsuo Ohara. É um mangá fantástico e um anime também mega pesado, mega violento, de porrada absurda, que se passa no mundo pós-apocalíptico, meio desértico, numa vibe meio Mad Max, em que a gente tem o nosso personagem principal, que é o Kenshiro, que ele tá em busca de uma vingança, e nisso ele vai andando em cidades e vilarejos e ajudando pessoas, né? Porque ele é o nosso herói, nosso bonzinho. E, cara, vou ser muito sincero, tá? Eu gosto demais de Fist of the North Star. O mangá é lindo, é maravilhoso. O estilo de arte do Tetsuo Ohara é absurda, gente. Porém, absurda. Mas você olha o trailer desse remake, ele não tá me passando aquela confiança. Ele me passa um Berserk vibes do caralho, assim. Pois é. Então, eu estou torcendo para não ser tanto, porque eu acho que o Berserk vibes, ele é o suprassumo do que foi merda. E aqui parece que ele tá mais agitado. Ele não parece tão merda quanto, mas eu não estou gostando muito do que eu vi pelo trailer. Só que ela é uma obra muito importante, é uma obra que eu acho que vale a pena ser vista, e mesmo que este remake não seja bom, que seja reconectado, né, com a obra original e com o anime original, porque, cara, se você não lembra o que é Hokuto no Ken, você lembra do meme Omae wa Moshinderu? Tipo, Nani? É sobre isso aqui, tá ligado? A gente vai ter isso novamente, vamos ter o renascimento do meme aí com esse remake, e eu sempre sou muito a favor da gente relembrar dos clássicos, né, dessas histórias clássicas e o quão importante elas são, porque a gente... o Kentaro Miura de Berserk, o Luiz falou do Berserk, falou várias vezes em vida o quanto Fist of the North Star influenciou ele, a obra dele, tá ligado? Tipo, ou seja, Berserk não seria Berserk se não fosse uma influência de Fist of the North Star. Os criadores do jogo Double Dragon, mesma coisa. A mecânica de Fatality no Mortal Kombat existe porque eles foram simplesmente influenciados pelos golpes finais de Fist of the North Star. Cara, é uma maluquice que simplesmente invadiu a cultura pop e influenciou muita gente, né? Então, acho que vale a pena, é uma história divertida, não é aquela história que você... Nossa, é uma história mega cabeça. Pelo contrário, gente, é uma história de ação, mega porradaria, violência, no maior estilo anos 80 possível, brucutu, sabe? Pensado para atores hollywoodianos, fortões, brucutus dos anos 80, saca? Não à toa, Mad Max eu falei, né? Mad Max 2 foi uma das grandes influências pro Buronson escrever essa história aqui. Então, eu com certeza estou empolgado, eu espero de verdade que esse 3D safado não atrapalhe a experiência, mas só vendo para sentir o que vai acontecer. Assim, o mangá realmente é muito bonito, eu gosto muito dele. O problema desse anime é que, assim, ele tá, sabe, cheira merda, parece merda, tem gosto de merda, tomara que não seja merda, entendeu? Tem que estar nessa vibe pra mim, assim, um pouco. Porque ele tá meio estranhão, cara, bem estranhão, assim, o trailer não me passou muita confiança, não.
Eu acho que ele vai sair no Amazon Prime, se eu não me engano. Então... Já não tem o Amazon, que é pra não correr o risco, entendeu? Mas não posso deixar de perder esse anime. Mas ele é um anime fundamental. Ele realmente é uma pedra fundamental, assim, no que moldou os animes hoje em dia. E... Pô, mas aí é que tá, né? Essa que é a merda, né? É um dos animes fundamentais, é a pedra filosofal da parada, é aquilo que pavimentou, eles andaram pra que os autores atuais pudessem voar. E aí os caras resolvem fazer um remake, com esse estilo artístico que é muito ruim, essa mano. cara, né? Pô, desculpa, mano, mas é muito ruim, mano. Não, e assim... O trailer não me vende uma vontade de assistir Hokuto no Ken, tá ligado? Se eu fosse assistir Hokuto no Ken hoje, eu ia buscar assistir o original. É a mesma coisa de Berserk. A gente fez um vídeo fazendo a brincadeira lá de os mundos mais difíceis de sobreviver, e a gente falou a mesma coisa. Pô, eu tenho muita vontade de assistir Berserk esteve sempre na minha lista, eu quero ler ou assistir. Só que não dá pra assistir, mano. Não dá pra assistir porque é feio pra caralho. É nojento. É nojento. E aí vem o Hokuto no Ken, que é outro que, tipo, pô, classiqueira. Tá na lista de todos os otakus do Brasil pra assistir um dia na vida. E aí a apresentação pra essa galera nova é essa bosta aí, tá ligado? Vai ter que engolir o arroz queimado, né? Tipo Vai assim. ter... É o arroz com feijão, só que, pô, tá meio passado. Né? Ou tá gelado. Nossa senhora, coitado, Ai, mano. Mas, porém, todavia, entretanto, não acabou nossa lista aqui no dia de hoje. A gente vai pra um outro canto agora, que é se a gente fala sobre coisas que baseiam os brucutus dos anos 80, a gente vai pra uma coisa meio Death Note das ideias, que é o anime do Liar Game, o jogo da mentira, o jogo do mentiroso, que vai estrear e que traz toda uma trama aí de mistérios, onde nós vamos ter uma personagem que vai se ver numa situação em que ela vai participar de um jogo meio que a contragosto dela, onde ela tem que mentir e enganar os seus concorrentes se ela quiser sair dali com uma bolada de dinheiro, no caso, a Kanzaki Nao. E ela se vê nessa situação em que, se ela ganhar, ela leva muita grana, se ela perder, ela sai com uma dívida vitalícia dessa brincadeira e ela tem que pedir ajuda para um ex-criminoso, né, formado em psicologia, que é o Shinichi Akiyama, que acaba de sair da prisão, mas que ele não quer mais cometer crime, só que ele vai ter que ser rendido aí por essa pessoa que vai fazer de tudo para colocar ele dentro desse jogo. E ele passa um pouco dessa vibe meio Death Note, meio o gato caça o rato ali, que traz esse ar de mistérios. E eu confesso que ao ver o trailer, eu fiquei muito curioso para ver qual é que é, porque ele não me diz exatamente sobre o que é essa história, ele não me passa todas as informações, e aí ele me passou um pouco dessa vibe de Death Note, né, dessa coisa de tipo assim, porque eu sou mais inteligente do que você tem que tomar cuidado comigo e tudo mais, mas ele me chama bastante atenção porque eu gosto de Death Note, gosto desse clima de mistério e coisas que vão trazer esse tipo de embate dentro de um local muito fechado, que passa muito também a ideia daquele Knives Out, né? Que é aquele filme que o pessoal... E filmes de assalto também, né? 11 Homens, um Segredo, que é essa parada meio de tipo assim, você tem que utilizar de diversas artimanhas e alegorias ali pra você conseguir alcançar um objetivo que ele não é tão nobre, né? Nesse sentido, que é você pegar dinheiro da galera e quem perder sai com uma dívida imensa também. Cara... Inclusive, pra mim, a primeira comparação e conexão que eu tive vendo o trailer desse anime é um que eu sei que o Luiz assistiu, que é Kaid, né? Kaid é um anime fantástico que tem exatamente essa premissa, só que, tipo, com a vibe, é um cara que gosta de apostar e participar de jogos, o narigudão, bem estilizado, inclusive o anime do Kaiji, e que ele, tipo, participa de jogos que tem essa parada, saca? Vai ganhar uma lata de grana se conseguir ganhar, se não conseguir, tá ferrado, porque a dívida absurda vai simplesmente te matar. Então, eu acho interessante essa temática, porque eu gosto muito de Kaiji, tem também uma pegada um pouco Round 6, né? Tipo, eu não senti que esse anime
quer ter uma parada meio jogo da morte, né? Eu acho que ele não vai pela letalidade realmente, mas só realmente, tipo, jogos de esperteza e tudo mais, e enfim, talvez manipulação de alguma forma, não à toa o nome do anime é Liar Game, né? O jogo do mentiroso. Me lembra também o The Genius, ou... que é um programa coreano, e o programa coreano que tem na Netflix lá, que é o Plano do Diabo, se eu não me engano, saca? Tipo, pra mim passa essas vibes. Eu gosto muito disso, logo tenho algum interesse. O trailer, ele não me vende muito bem isso, tá? Tipo, isso é uma parada que me pegou, porque a sinopse me passou isso, o Pad, por exemplo, contando da história, me passa isso, eu vejo o trailer, eu não sinto isso. Aí eu fico, tá. Tem só um complemento pra isso, Lobato, que assim, eu nunca li Liar's Game, né? Não li, mas o meu grupo social, tenho pessoas que leram e são aficionadas com essa história, tá? Tipo, amam de paixão Liar Game. Caralho. Tanto que tinha gente que eu... Um bando de psicopata. Aqueles. Não, amigo meu que tava analisando o frame de trailer. Caralho, olha esse frame, é tal momento, é tal coisa. Tipo, desse sentido. Ele é uma daquelas histórias que a sinopse não entrega o que a obra traz realmente. Ela vai um pouquinho além. Que nem você falou, eu acho que não vai entrar no jogo da morte. Será que não vai? Será? Tipo, será se não vai entrar-se? Então ele vai um pouquinho além essa história. Ela dá uma crescida diferente. Entendi. E ela tem camadas ali do que vai ser contado. Essa questão de estamos juntos numa casa e temos que mentir um pro outro é a base da história. O resto que vem depois, ele entra numa parada mais complexa ali, uma parada mais psicológica, um suspense ali, ele dá uma pirada legal. Quem gosta dessa... É bizarro. Quem gosta de Liar Games, ama Liar Game. Que doideira. ama. Tipo, se você for, por exemplo, no trailer, você vai ver que tem uma galera comemorando, assim, de nível de, tipo... Copa do Mundo, assim, nos comentários. Então, ele já tem uma certa relevância. Ele é meio obscurão, assim. E, mano, eu vejo potencial pra ele virar uma história aí que surpreenda a gente real. Eu não achei tão bonito visualmente ele, mas o não bonito visualmente é muito parecido com a obra do mangá, que também não é muito bonita, né? Então eu acho que ele tá... Então, whatever, né? Vai ser o segundo plano pra olhar isso aí, justo. Exatamente. Então... torcer pra uma boa história, então. Já que tem um monte de gente que é fã, isso é um bom sinal, tá? Curioso. Ele tem esse potencial aí. O Luizão acabou de tirar ele pra mim, né? Da prateleira do desconfiança pro... Fiquei interessado. Eu também. Eu acho que o fato de ter gente que conhece e que gosta demais... Porra, bicho, não é possível. A não ser que vocês tenham um gosto de merda. Eu tô brincando. O que é muito provável também. O que é muito provável. Os amigos do Luiz... Não, eu tenho muito amigo que é... São os seus amigos que jogam com a gente, inclusive, Overwatch, essas coisas? Sim, só pra saber. A galerada mais nova aí. Pad, vai ser uma merda, só pra te contar. Beijo Duda, beijo Nico, beijo galera aí, beijo todo mundo. Bom, gente, a gente fez alguns destaques aí da temporada, né, com um pouco de carinho e tudo mais, mas tem muito mais coisas interessantes que a gente quer falar e relembrar que vai ter nessa temporada que a gente acha que merece a sua atenção, inclusive algumas continuações, né? E aí, falando de continuações, tem duas que pra mim, particularmente, são muito... Quer dizer, duas não, 3 que são muito importantes, sendo que uma delas não dá nem pra falar que é continuação, que é praticamente uma novidade, que é o JoJo's Bizarre Adventure Parte 7, né, Steel Ball Run, que tecnicamente é temporada de inverno, mas só tá lançando agora no final de março, tipo, e começo de abril, então praticamente tá entre temporadas, né, a gente não falou, mas finalmente vai vir a nova parte aí de JoJo's. Eu sou o único que assiste JoJo aqui entre os meus 2 amigos, eu estou louco pra que eles assistam também. Eu não entendo por que o Luiz não assiste JoJo, porque deveria ser o anime da vida desse desgraçado aqui. Deveria ser a personalidade dele, né? Deveria ser não, é a personalidade dele, talvez só que... pelo tanto que as pessoas falem, não é.
Talvez seja Mas isso. é. E, enfim. Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, Luizão? Né? Não, mas assim, ó, essa temporada especificamente, mesmo sem saber nada de Jojo, eu vou assistir com meu irmão. Meu irmão é ficcionado em Jojo, eu acho que eu já até falei isso alguma vez aqui no podcast. Já falou. Meu irmão, ele tem artbook de Jojo, meu irmão faz desenho de Jojo, meu irmão tá fazendo uma escultura de Jojo, por exemplo, Seu irmão é um de Jojo. cerâmica. Meu irmão é Jojozaço. Mas o detalhe que me faz querer assistir essa temporada é porque teremos nosso Heitor Assali como Gyro. O homem Olha lá. vai estar lá. Mano, eu não manjo de Jojo, né? Então esses dias eu tava num bar conversando com os amigos. Aí eu falei, mano, um amigo meu vai fazer a temporada nova de Jojo, né? Aí o colega meu falou assim, mas quem que ele vai fazer? Eu falei, deixa eu ver aqui. Ele vai fazer o Gyro. Cara, nem fudendo que ele é o Gyro. Meu Deus do céu. Deixa eu mandar um áudio pra ele. Neste dia, Luiz beijou na boca, usando o nome de Heitor. Heitor, obrigado. Mas, mano, as pessoas ficaram Sabia desesperadas. que eu sou amigo do Gyro, de Jojo's Bizarre Não, eu Adventure. falei, ô Heitor, manda um áudio aí como se fosse o Gyro. Daí ele falou, um abraço e tal. E, mano, tipo, não sabia que o Genial. personagem do Heitor era tão importante nessa história. Assim, Não, ele é um dos protagonistas. São praticamente são 2 protagonistas e ele vai ser um deles. Muito eu foda. fico muito feliz, foda. eu fico muito feliz que tem uma foto que o Heitor postou com outro dublador que vai fazer também ali o Que stand furou a dele. bolha. Furou a bolha. E o Furou a bolha comentário legal. mais curtido dessa postagem é a minha, que eu falei assim, a mão tinha que estar mais no saco. É o comentário Eu que eu fiz essa concordo, postagem. porque na imagem original a mão está no saco. Eu falei E isso assim, pra ele em box, inclusive. Excelente, cara. Muito Eu bom. estava lá, eu era o pad, eu vi tudo isso. eu era o saco. Ó, outras duas menções de continuação que pra mim são importantes, que é Dororedoro segunda temporada, que demorou Finalmente. demais para chegar, né? Tipo, finalmente está vindo essa segunda temporada do Dororedoro, que, cara, pra mim é um dos animes mais impactantes quando ele lançou, saca? Tipo, o fato dele ter tá pra vir, saca? Então, finalmente ela chegou, gente. Eu tô feliz com isso. Além disso, eu não assisto, né? Mas tem a última banda ali de Dr. Stone, né? Finalmente chegando aí o final da história. É verdade. Chega agora. E eu, particularmente, eu tô atrasadíssimo, preciso colocar em dia, mas tem uma obra também que tá chegando com uma temporada nova, que é o Honzuki no Gekujo, que é o Ascendance of a Bookworm. Ah, ô louco, boto fé. Ele tá tendo temporada nova, agora vai chegar. Eu não assisti a última ainda, tô atrasado, preciso colocar em dia, mas é uma obra muito legal, cara, muito divertida. É um Interessante. isekai diferente. Ele é um isekai que ele não parece isekai, ele parece um isekai... ele é um isekai premium pra mim, assim, ele é muito, muito bem feito e vale muito a pena Isekai acompanhar. Premium, conceito. Ela é um Isekai. Mas ó, Premium, na categoria Isekai Premium, você falou aí do Ascendance of a Bookworm, mas essa temporada, não assisti nenhum deles, tá? Quer dizer, assisti um deles. Temos 4ª temporada de ReZero, que é possivelmente um dos Isekais mais famosos do mundo, nunca assisti nada de ReZero. Temos a 4ª temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime, que eu assisti a primeira temporada e gostei demais, então por vagabundagem minha eu não continuei, eu deveria continuar porque eu gostei muito desse Isekai. Eu gostei também. Então, pô, tem 3 grandes Triple A's aí do Isekai Premium aí, tipo, na temporada, com temporada nova. Bem legal. Interessante. Sim. Aí só pra finalizar as continuações, gente, tipo, vai ter continuação, segunda temporada de O História, que foi um anime que, inclusive, eu gravei ainda aqui com a Cakes um episódio no Overdrive, porque só ela assistiu, então só a gente evangelizou a palavra O História. Vale muito a pena aí, é o nosso Hogwarts versão com o nosso protagonista que não consegue usar magia, então ele é bom demais na porrada. Baita anime, bonito, história maneira, ação maneira, gente, assistam, e eu já tô bem empolgado pra segunda temporada dele. E as últimas menções também, temos Welcome to Demon School Irumakun, 4ª temporada, que eu sei que é um anime que tem muita gente que gosta, e o Rent a Girlfriend, 5ª temporada, que é um anime que eu também só vi a primeira temporada. Gostei ok na época, mas eu sei que esse é daqueles animes assim, a fanbase é gigantesca, então pra quem tem interesse em Rent a Girlfriend, vai ter continuação aí para a sua alegria. A Mila virou e falou assim, nossa, vai ter outra temporada, credo. Já devia acabar. A gente também vai ter também o Boku no Hero More, né? Que vai ser, acho que um filme. Posso falar Um episódio besteira? especial. Um É um episódio especial que ele vai pegar o último capítulo ali, que encerra tudo a história e tchau, obrigado. Boa. É isso. Do lado de cá, algumas coisas me chamaram bastante atenção pra essa temporada. Um dela, lendo pela sinopse, principalmente vendo o trailer, não tanto quanto os que a gente já comentou nesse episódio como um todo, mas um que me apareceu assim um pouquinho foi a
Kami Nabotan Yoeru Sugatawa Yuri no Hana, que é uma tradução para a Kami Nabotan floresce totalmente quando bêbada, e ela conta a história de uma garota que, para se enturmar na faculdade, ela começa a participar de algumas celebrações assim com as companheiras de curso dela, bebendo vários tipos de bebida, e vai ser aquele tipo de anime que vai falar mais sobre a bebida, vai explicar um pouco mais sobre como Menu degustação. Menu degustação, e aí a partir disso ela começa a criar essa amizade com outras garotas da bem própria fofinho esse anime, também. viu? A cara dele é bem fofinha mesmo. Eu gostei, ele me chamou bastante atenção na parte visual também. Eu gostei também. Inclusive, Ped, dessa vibe, assim, que até me chamou a atenção também, não falamos nos primeiros blocos, mas fica a menção honrosa, gente, porque esse me chamou muito, muito atenção mesmo. É um anime chamado Agents of the Four Seasons, Dance of Spring, que é o anime trazido pelo Witch Studio, gente. A gente não falou de nada do Witch Studio dessa temporada. Este anime é do Witch Studio, ou seja, anime bonito para Dedéu. Eu sei que ele é baseado numa light novel e ele conta meio que uma história relacionada a personificações das estações. Primavera, verão, outono e inverno. E aparentemente a primavera havia sido raptada, sumiu, desapareceu, e aí a Terra viveu por um longo inverno, até o momento que ela retorna. Então tem uma parada meio mística que tá rolando em relação a essas personificações, e o trailer também aparece uma cena de ação, então ele só não entra num destaque tão grande pra mim porque eu não entendi direito a premissa e a vibe dele, tá ligado? Tipo, eu não entendi se... Ok, isso vai ser um anime de ação, vai ser um drama sobre o planeta, né? Tipo, vai ser uma discussão sobre essa parada. Não sei, mas estou curioso, tá bem bonito e acho que vale a menção honrosa aí, então, pro Agents of the Four Seasons. E deixa uma menção honrosa também aqui do Isekai Megami. Isekai Tensei Nani na Naritai Desuka Ore Yusha no Hokutoshute. Meu Deus do céu. É uma coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida e eu fiquei curioso pra saber que porra que é essa, que é basicamente a história de um cara que cada vez que ele reencarna, ele pede pra ser uma coisa diferente, e uma das reencarnações ele vira uma costela de herói que tem um harém, vira um caranguejo, vira um vegetal. Cara, é bizarro. E é isso. É bizarro. É bizarro. É bizarro. É a coisa mais chapada que eu já vi na minha vida em anime, assim, de roteiro, de história. Não faz o menor sentido. Só deixar essa menção rosa aí. Zero comentários da minha parte do Pad Game. Da minha também. Só quis deixar literalmente toda a nossa solidariedade pra esse anime aí. Bom, gente, falamos aí, né, dos nossos queridas expectativas da temporada de primavera, mas já tem, eu acho, uns 2, 3 programas que a gente tá fazendo aí a cultura do... E a temporada passada, hein? E como é que foi? O que assistimos, o que não assistimos, o que dropamos, o que não dropamos, por quê? E aí eu queria perguntar para os meus amigos, né? Porque temos duas coisas óbvias, né? Que eu acho que não precisa falar nada. Jujutsu Kaisen e Frieren, e Jornada para Além, segunda temporada. Aí eu não posso opinar. Todo mundo comentou, né? O Luiz não tá acompanhando o Frieren, mas o Pad eu sei que, inclusive, já falou nesse programa que tava lá batendo o ponto toda semana. É almoçar na sexta-feira, na quinta-feira assistindo Jujutsu e almoçar na sexta-feira assistindo Frieren. Bom os dois, né, inclusive. Frieren é muito bom, continua muito bom. Muito, assim, animação fenomenal, a história consegue ainda me prender, me cativar de uma maneira muito forte, mano. Só deixar uma aspas, né? O Luiz não tá vendo Frieren, é hater de Frieren. Não, muito pelo contrário, na verdade. Ele odeia Frieren. Muito pelo contrário. Tá. Eu não estou psicologicamente preparado para assistir Frieren nesse momento. A cabecinha não tá legal, então eu não quero me forçar em algo que eu sei que vai me cagar a cabeça. O que é curioso isso, né, Luiz? Porque eu tive essa conversa com o Pad recentemente por conta do Ted Lasso, né? Tipo, eu tava conversando, o Pad e o nosso amigo Bruno Assis, um beijo, Brunão, tava aqui a gente tava aqui em casa e conversando sobre essas coisas. E aí eu tava falando sobre a minha relação com o Ted Lasso, que eu ainda não assisti, porque na época que ele tava hypado e todo mundo falando sobre, eu tinha medo, né, de tipo, putz, eu acho que vai ser bad vibe demais. E aí todo mundo me explicou, não, o Ted Lasso, na realidade, ele é um contemplativo, ele é positivo, né? A mensagem dele é positiva. E
eu sempre penso a mesma coisa sobre Frieren, né? A parte boa de Frieren, no fim das contas, é que eu, particularmente, tenho assistido Frieren, na realidade, como uma conexão de cura, tá ligado? Tipo, assistir Frieren me faz bem. Assistir Frieren, pra mim, é terapêutico, porque me dá essa sensação de afago, sabe? De tipo de... É contemplativo, ele é melancólico, e isso eu acho que é onde entra, né? Tipo, quando o momento que o Luiz fala de... Não, vou segurar a onda, não é o momento, porque eu acho que a melancolia também tem o seu Tudo tem peso, seu né? limite. Tudo tem seu limite, mas não é exatamente um contraponto à experiência do Luiz nem nada, mas é só porque, tipo, na minha experiência pessoal é engraçado porque assistir Frieren virou uma parada meio bem terapêutica da experiência. Não à toa, eu deixei acumular muitos episódios, eu não tava nessa de ficar batendo ponto, Ped, porque eu queria guardar pra mim, tá ligado? A parada, a sensação de tipo, não. Eu não quero que esse negócio passe, eu quero guardar para o momento certo eu assistir. E, mano, que delícia de anime. Que delícia de anime, não tenho o que dizer. Agora, Jujutsu Kaisen, né, o outro queridinho aí, também começa o Culling Game. A gente até não precisa falar tanto, né, de Frieren e Jujutsu, porque a gente, obviamente, vai gravar episódios Só falar que o Higuruma é gostoso, é isso. Acho que Higuruma é uma delícia, o melhor personagem disparado da temporada. Eu não entendi que a galera tava chorando na temporada passada, assim. Ai, porque o Nanami morreu, mas ele voltou, mano. Ele voltou com diploma. Moreno. Ele voltou moreno. Não entendi, não. Pô, pois é a mesma vibe, né? Tipo, é bem legal. E assim, eu gostei de assistir a temporada. Vou deixar pra gente falar mais detalhes no episódio específico, mas eu continuo odiando o começo desse arco do Nossa, é horrível, né, cara? Eu acho que isso é a pior coisa já feita em Jujutsu Kaisen. Eu acho que é uma vergonha, saca? Eu acho que não só em Jujutsu Kaisen, eu acho que é uma das piores coisas já feitas, ponto, assim. Cara, é horrível, velho. Narrativo. É porque pra mim me dá raiva, porque assim, pra um anime, um mangá, que é tão consistente na sua história, na forma como tá contando, em tudo que tá mostrando, o que acontece nesse começo de temporada, velho, não pra parece mim é a tipo mesma assim, história. Cara, alguém teve um derrame, tá ligado? A Kutami teve a porra de um derrame e deixaram passar, falando, não, passa o pano aí e segue adiante, ao invés de falar, não, pô, usa um volume aí pra fazer uma transição, tá ligado? Não. Vamos fazer um negócio jogado de qualquer jeito, enfim. Pelo menos Higuruma, entre outras cenas, a própria Maki, né? Tipo, o episódio da Maki é um absurdo de foda, com referência a Kill Bill e tudo mais, então... Mano, o edit que fizeram do Higuruma com a música do Kendrick Lamar, com a Humble, pelo amor de Deus, uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Pelo amor de Deus, eu fiquei chocado com aquilo. Me manda esse vídeo, por favor, eu não vi ele. Vou te mandar. Eu nunca te pedi nada, né? Eu nunca te pedi nada. É que eu guardo uma pasta no meu Instagram com vídeos para me motivar, tá ligado? Aí, tipo assim, são vídeos muito específicos, assim, hoje eu quero colocar energia lá em cima, assim, ó. Justo. E aí eu vou nessa entoada. Mas eu não achei tão problemático, não. Eu achei tão de boa. Eu não... O meu problema com Jujutsu ainda está por vir, então... Justo, ok. Em breve. Então essa parte tá muito tranquila pra mim, eu tô gostando. É óbvio que ele vai ter diversos problemas ali em relação a explicar muita coisa, e aí é muita informação que ele vai estar te dando, e ele vai estar vomitando informação na sua tela, e aí, tipo, é ossos do ofício, né? Vambora. Mas, Pede, eu quero saber o que mais você assistiu, além de... Cara, 20 animes, né? 20 animes, cadê os 20 animes? Lista pra mim aí. Agora é a hora. Eu fui dar uma olhada na lista da temporada passada pra não deixar nada batido. E eu assisti pouquíssima coisa. Assim, eu vou deixar bem claro. Justo. Eu imaginei. Pouquíssimas coisas. Nossa, assim. nem imaginei. Filha da puta. O que você assistiu além do Jujutsu Frieren? Eu assisti o Seihantai na Kimi Toboku, que é um anime super bonitinho, shoujo, que também, vou fazer propaganda do Kaiô aqui, que o Kaiô fez, inclusive, a credencial da CCXP com esse anime, e ele é bem bonitinho, vale bastante a pena pra quem, Qual que é esse pra quem aí? gosta. É o You and I Are Polar Opposites. Sim. O anime do Heitor Assali, né, inclusive. O anime do Heitor Assali. Bonitinho demais. Legal. Eu fiquei devendo de assistir o Ikokuniki, que é aquele da tia que fica com a guarda da sobrinha, desse, que eu relaxa. tinha prometido assistir, mas ele ainda vai acontecer. Que é o Journal with Witch?
É. Não. Isso, É. exatamente. Eu já falo dele, já. Ih, Guarda essa, guarda essa. Não, fala agora, pô. Oh, mas só antes de falar dele, então. Eu deixei passar batido o You and I Are Polar Opposites, mas quero muito assistir porque esse foi um que, inclusive, em off a gente comentou, né? Ele acabou hypando. A galera, tipo, hypou esse anime legal. Pegou, gostou. E tem o nosso amigo Heitor Assali, inclusive, no Adotaram anime ele. também. É, adotaram bastante. Cara, eu ia guardar pro final pra falar do Journal with Witch, mas já que vocês puxaram aí, eu posso falar, porque, assim, diferente do Pad, eu assisti 8 animes, eu comecei 8 animes e dropei um, que eu não gostei muito, que eu acabei largando. Então eu assisti 7 animes ao todo aí durante a temporada. E, gente, Jujutsu muito legal, Frieren maravilhoso, perfeito, um dos melhores animes já feitos na história, Porém. tipo, conecta na minha alma. Mas Journal with Witch foi a minha surpresa absoluta e tremenda da temporada. O que então é esse positivo. anime é especial, cara, ele é único, ele é um anime curto, que ele finalizou com 13 episódios, e ele conta a história de justamente aquilo que a gente viu no trailer. Uma menina que perdeu os pais, vai morar na casa da tia dela, a tia dela é escritora, e é uma história sobre relacionamento. É uma história sobre luto, sobre passar pelo luto, sobre respeitar, né, as nossas fases, os nossos momentos. E a parte mais louca deste anime, que me pegou muito positivamente, inclusive eu já falei, gente, aqui pros nossos amigos pra assistirem, pra gente gravar sobre esse anime, porque eu acho que ele vale a pena, é que ele não é uma parada, não é uma história unilateral, só do tipo, da menina com luto. Mas também é uma história da relação da própria tia com ela. Tipo, é uma via de duas mãos. E também das pessoas que se relacionam com as duas. Cara, é um anime de uma sensibilidade tão tremenda, tão incrível. E aí, ele pega, eu acho que assim, um pouco do que o Frieren faz no aspecto contemplativo das coisas, só que numa história realista. Sem ter dragões, sem ter magia, sem ter capa-espada. Então, tira um pouco dessa linha lúdica, né, que o Frieren traz e fica só no pé no chão, realmente, realidade. Slice of life então, mesmo. é um slice of life, cara, mas, gente, de verdade, eu até vou me segurar pra não falar mais tanto, porque eu realmente quero que a gente um dia grave um episódio, mas é só pra realmente convencer vocês aqui que estão comigo, meus amigos, e os ouvintes, né, que estão nos assistindo. Cara, é especial, é muito sensível, é bonito, inclusive os nossos apoiadores no grupo, teve várias pessoas que estavam acompanhando também, toda semana a gente tava conversando no grupo lá, falando desse anime, tipo, nossa, porque o episódio dessa semana foi absurdo, chorei, e tipo, e também não é, ele é triste, mas ele não é pra ser triste, ele é pra ser, a mensagem dele é positiva também, tá ligado? Então tem muito disso e, porra, que surpresa boa, que ninguém dava nada, né? Tipo, não tá ali voando baixo no radar da temporada, as pessoas não estão falando ativamente sobre. E que parada especial, gente. Que parada especial. Meu que plano, susto, mano. Meu plano é começar a assistir ele já na semana que vem aqui, que o Lobato fez uma propaganda grande dele quando a gente conversou da última vez. Pretendo começar ele, não comecei a assistir ele efetivamente ainda, mas tudo que o Lobato falou e o carinho que o Lobato colocou nas palavras dele falando sobre esse anime me deixaram muito curioso mesmo. Quero muito começar ele já na semana que vem aí pra... Sabe uma parada, Luiz, que pra mim me remete muito à minha relação que eu tive com o anime? Eu não costumo fazer isso com todo anime ou qualquer coisa, tudo que eu assisto. Mas esse anime, eu anotei coisas todos os episódios, sabe? Tipo, sim. frases que me marcaram, momentos que me marcaram, reflexões que me marcaram. A Todos gente os assistindo o episódios filme eu do tenho a 100 parada. Meters, né? Tipo, isso. Exatamente. Cara, então me pegou muito isso. A minha relação com esse anime foi muito positiva e eu realmente recomendo que as pessoas tenham essa relação também. Um que eu comecei e me decepcionei, dropei, foi o Darwin Incident. Não me pegou. Você dropou esse no fim das contas? Eu não assisti. Dropei, não consegui. Você gostou? Continuou bom? Não. Eu não assisti. Você nem botou a mão. Eu comecei. Não, nem botei a mão. Me Esperei incomodou, você falar. Não tava legal. Não passei de 3 mesmo? episódios. Tipo. Surpresa. Eu não vi ninguém comentando. Isso me fez, inclusive, não tocar nele, tá ligado? Tipo, vou esperar a galera comentar se tá bom ou se não tá. E ninguém comentou, você não falou nada. Definitivamente é um dos animes com macaco já feito até hoje. Tipo. Mas a história do macaquinho Punch tava mais emocionante que o anime, então já diz muito sobre ele. Diz muito bastante também.
Pô, eu assisti o Digimon também. A Esse continuação aí do Digimon tá rolando. Ele, né? eu tive que me segurar bastante, porque o começo dele, ele começa legal, ele começa a entrar numa barrigada muito grande, e aí eu já comecei a ficar, puta, mano, não sei, hein, eu acho que não vai me pegar, não. Aí o Heitor, que já comentamos bastante sobre ele Grande também Heitor. nesse episódio, Caralho, o ele falou Heitor assim, tinha não, que estar participando aqui hoje, inclusive. Ele ele falou falou muito assim, demais dele. ele fala assim, não, continua porque vai melhorar. E de fato ele engrenou uma terceira marcha ali e foi embora. Eu tô atrasado. O personagem principal demorou mais de 10 episódios pra evoluir, tá ligado? Você fica tipo, É verdade. caraca, mano, bota aqui. Mas aí depois ele engrenou e foi embora. E aí sim virou uma temporada boa de Digimon também pra acompanhar. Quando eu perguntei a Bom última saber. vez sobre Beat Breaker, o Pad falou que tava meio bosta. Então É, melhorou. não, mas isso foi meio que uma experiência coletiva. Todo mundo não tava gostando tanto. Eu passei um pouco de pano porque eu gostava do cenário e tal, mas tava difícil de defender, assim. Mas eu tô atrasado mesmo. Eu devo ter parado. Eu parei antes dele evoluir, por exemplo. Que foi no episódio 14, eu acho, alguma coisa assim. Um anime que eu assisti dessa temporada também, que foi um queridinho aí, chamou atenção pra caralho da galera, e assim, honestamente, gostei bem mediano. É o Sentenced to be a Hero, que é um anime que ele tem cara de Isekai, ele não é Isekai, mas ele é um anime de fantasia medieval, em que a galera que sofre a maior punição da igreja, do governo, não é ser preso, não é ser morto, você se torna um herói, você tem que ficar lá na linha de frente, combatendo monstros alienígenas, a galera lá que tá atacando o reino. E a gente conhece aí um personagem principal que é um fodão, um herói fodão, que fazia parte da guarda real e sei lá o quê. E aí tem, tipo, a figura de umas deusas, que são umas personagens, umas menininhas, que acabam, às vezes, ajudando alguém, né? Tipo, algum representante ali que vai cuidar dos poderes dela. E aí acaba que uma deusa se afeiçoa a ele e acaba, tipo, fazendo uma conexão com ele. Apesar dele ser um herói, ele, em tese, não poder ter uma deusa, mas ali ele ganhou a deusa. E é os dois, basicamente, saindo na porrada com um monte de monstro. E esse anime, gente, ele é lindo, ele é absurdo, no sentido de ação foda saralha, massa velho, explosão, e é não sei o que, linha de ação. Mas, cara, a história é tão mais ou menos, Tão sabe? boba. Tipo, é tão qualquer coisa, velho. E é muito maluco pensar como que... Como que tá virando realmente... Me fez refletir sobre o comportamento de consumo das pessoas com anime, saca? Porque... Pra mim, o Sentenced to be a Hero, ele é um anime que ele faz tudo o que os bons animes de ação fazem, tipo um Chainsaw Man, saca? De Tipo, forma medíocre. só que a história não tem sabor, tá ligado? Tipo, a história é ok, foi divertido? Foi divertido. Que é isso? Sabor. Sabor. Sabor, Não justo. sei sabor. Então, tipo, pra mim ficou faltando, saca? Tipo, eu assisti. Não vou falar que eu desgostei, não desgostei, achei ok. Só não acho que vale, assim, tipo, nossa, vou recomendar pra todo mundo assistir. Não. Tem muitos animes. Inclusive, eu já mencionei o Journal with Witch, né? Que é um anime bem mais simples, bem mais bonito, bem mais contemplativo, com uma história gigante. Aí você fala, cara, não precisa de tanto, saca? Não precisa querer. A Inventar galera a roda. É que a galera tá muito preocupada, eu acho que no colírio, tá ligado? No olho. Né? O negócio, você, nossa, olha só. Tá preocupado Olha em virar essa cena edit de no ação. TikTok. Mano, um bom anime pra se fazer AMV com música do Linkin Park. É isso. Isso Farmando aí eu Aura? garanto. O Farmando protagonista Aura. Farmando Aura. Incrível. Cara, é o solo leveling tudo de novo, All over o Pad. Só que a história do solo leveling é melhor. Ou seja, Ô, louco. ou Ou seja, não é seja- tão bom assim. E olha que a Realmente não é história do tão bom solo assim. leveling também já não é essas coisas, hein? pra você ver. Agora, falando até de um que não é tão bom também, mas eu também insisti, foi o tal do Samurai Troopers, né? A continuação do Samurai Troopers Verdade. 30 anos depois. Nossa, gente, verdade, você falou. fraco, tá? Fraco pra Tinha caralho. cara de fraco. Eu comecei a ver e o começo e tava legal, assim, tava ok, não me ofendeu. Não, então, pra mim a parada ele entra um pouco na mesma categoria da minha experiência do Sentenced to be a Hero de... Eu não desgostei, entendeu? Eu não achei ruim. Só que... Qual foi a sua opinião sobre os poucos episódios que você assistiu? Ah, eu achei, tipo Divertido. assim, é um massa velho divertido. Eu gostei da subversão que eles meio que deram em relação a outra série, porque não é a Aham. mesma, não é um remake, né? Então, tipo assim, é uma continuação. Eu gostei um pouco dessa subversão.
Só que não embalei também, tava vendo outras coisas. Mano, isso. ele é aquele anime que você fica não tem nisso. nada de ruim pra falar dele, mas ao mesmo tempo não tem nada de não tem bom. nada de bom. É. Entendi. A parada é, ele é de fato uma continuação, tá ligado? Tipo, então ele segue adiante a história do anime original, que eu não lembro, isso era um problema, então eu tive que olhar uns reviews, assim, relembrar, só pra ter uma noção mais ou menos. Mas eu acho que isso, de uma certa forma, não atrapalha tanto, mas chega uma hora na história que ele começa a conectar de fato com a história antiga. Personagens antigos aparecem de novo. Então, tipo, a parada começa realmente a se conectar. Aí eu senti falta de estar com um background mais fresco. Mas assim, é tipo assistir um episódiozinho de Power Ranger, de boinha, tá ligado? Nada Ruim. demais. Mas não é bom, não é bom. Só é okzaço pra caralho. Um que eu assisti, mas aí ele não chega a entrar necessariamente nessa temporada, é que eu tô colocando em dia pra entrar nela, que é o Hell's Paradise, né? Eu tô ainda colocando em dia, eu tô Ah, tá. atrasadíssimo com ele, mas ainda eu vi tô. muitas coisas boas da temporada atual dele, e eu já li o mangá onde tá na história atualmente, ali dessa transição de temporada 1 pra 2, eu até pensei em, vou ignorar, não vou assistir o anime, vou pular já pra segunda temporada, porque eu já assisti, Uhum. que eu já li, né? Mas Pô, eu mas falei, aí não vai. não vale a pena, vou ler mesmo e tal. Mas assim, fiquei nesse fomo aí de ver pessoas falando bem do Hell's Paradise e não estar assistindo a temporada 2. Então tô tentando colocar em dia ainda aqui. Preciso colocar em dia isso daí. Cara, na mesma lógica sua, então, aqui tem mais um anime que eu não tinha colocado na minha lista, tá? Só que não é da temporada. Porque essa temporada rolou Fate Strange Fate, né? A segunda temporada. E por conta disso eu comecei a assistir Fate Zero. Eu já assisti a Boa. primeira temporada inteira do Fate Zero, inclusive. Querendo entrar no negócio de assistir Fate, conhecer Fate. A gente até comentou no último episódio sobre isso, então tá nessa parada aí. Mas agora, só alguns animes aqui pra finalizar. Eu assisti o Trigun Stargaze, que é a continuação do Trigun Stampede. Excelente experiência, gosto demais. Só que eu tive particularmente um problema muito específico da minha experiência, que era... Eu tive dificuldade de lembrar das coisas que aconteceram no Trigun Stampede. E aí, Stampede muda a história um pouco do original. O isso que eu me Stampede muda a recordo. história do original, com certeza. E aí o problema de eu não lembrar direito dos detalhes do Stampede foi que, tipo, eu tava desconectado, saca, de alguns acontecimentos. Eu tava tipo, caraca, mas qual era o detalhe que tinha rolado aqui? Então eu tomei uma decisão de... Tipo, eu terminei o Trigun Stargaze, mas eu quero reviver Trigun Stampede e Trigun Stargaze numa sequência de novo, eventualmente, em algum momento, pra ter uma experiência mais justa, saca? Então, tipo, ele não entrou nos meus maiores destaques da temporada passada, mas eu sinto que a culpa foi minha, tá ligado? Tipo, eu sinto que teve um pouco disso da minha experiência. Agora, um outro que eu gostei bastante é um filme, gente, é o Cosmic Princess Kaguya, que saiu na Netflix, que é basicamente um filme meio Hatsune Miku musical lá da menina que vai pro mundo digital, e aí tem um avatar, e ela virou a cantora. Esse filme é fofíssimo pra caralho, é muito bom, é muito bonito. Vamos gravar. Músicas show, vale muito a pena, galera. Então assista esse filme, tá na Netflix, Cosmic Princess Kaguya, vale muito a pena. E o A gente último até anime ficou que na é dúvida de gravar sobre ele ou sobre 100 Meters na época, né? A gente ficou nessa... É verdade, só que o 100 Meter já tinha lançado já tinha algum tempo e a gente Isso. tava falando há mais tempo, é bem isso mesmo. Mas um dia chegará lá. E aí o único anime que eu larguei de fato da temporada, gente, é um chamado Shiboyugi, que tava fora, assim, do nosso radar quando a gente gravou, mas a galera no grupo dos apoiadores do Telegram falaram desse anime, e aí eu fui assistir pra ver qual era, né, tipo, Shiboyugi, não sei o quê. É um jogo de death game, é basicamente umas meninas vestidas de empregada, participando de death games pra participar e ganhar pontos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, eu achei mega sensal, peço perdão aos nossos apoiadores que gostaram muito aí desse anime, mas eu achei muito fraco, solidariedade velho. pros apoiadores. Mano, achei muito fraca essa parada, velho. Eu não aguentei. Eu assisti, tipo, 2 ou 3 episódios e parei. Porque eu falei, cara, é só um death game com uma... Tipo, ele tem uma direção de arte muito específica, ele é interessante por tentar ser diferente, mas aí tem essa parada estética de todo mundo de empregadinha e tudo mais, aí pra mim já entra num caminho que, sei lá... Não, mas me você já fez uma desconecta. coisa interessante, que foi começar. Eu nem começaria isso daí. De jeito nenhum. Eu comecei porque passou baixo do nosso radar, né? A galera tava mencionando e eu falei, Death Game, pô, esse pá tem potencial, né? Vamos ver qual é. Com todos os e ele respeitos foi um aos dos nossos primeiros. apoiadores.
E, Luiz, tem um detalhe importante. Ele foi um dos primeiros a lançar na temporada. Então, quando ele tá. Não lançou, tinha nada. não tinha quase Era nada só mato. passando. Exatamente, era só mato. Então, valeu aí. Apoiadores, melhorem. Obrigado, viu? Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do nosso podcast. Aqui as nossas expectativas da temporada de primavera e as nossas conclusões da temporada de inverno. Como você já sabe, né, vai vir bastante programa por aí, né? Pelo menos 3 programas aí da temporada passada a gente muito provavelmente vai trazer aqui pra vocês, né? Então, assistam os animes e aguardem a gente chegar. E, óbvio, comente aqui nos nossos comentários, seja no Spotify, no YouTube, onde quer que você esteja assistindo e escutando o nosso podcast, quais animes da temporada que você vai acompanhar, que passou batido pelo nosso radar e que, enfim, vale a pena a gente dar uma olhada e pra nossa lista só ficar maior e maior, enfim. E o Pad poder, na volta da próxima temporada, falar que ele assistiu um anime e meio. Se assistir. Sacanagem. Eu assisti pelo menos todos os animes que eu gravei aqui nessa última temporada pro Você verdade, assistiu. entendeu? Então, assim, É o momento que você percebe, não, pô, gravar por isso, na verdade, atrapalha pra ver outros animes. Aí, É aquela isso. história, né? É foda. Trabalhe com o que você ama e eu odeio o que você faça. E odeia tudo. trabalho com pra você e sempre. você nunca mais vai amar nada. Amar nada na na sua vida. É É isso aí. isso. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. O meu jabá de sempre, como a gente fala muito de animes e overdrives por aqui, eu vou falar de uma coisa que não é nem animes nem overdrive. Tivemos recentemente a cerimônia do Oscar. Garfada essa cerimônia, roubado. Fomos Ao roubados, vivo, né? ao vivo, live em Kodak Theater. Mas eu queria só mencionar que tem um filme que eu já falei muito pros meus amigos aqui, que é Hamnet. Pra mim é o filme que ele mudou a química cerebral minha esse ano. Ele me fez refletir sobre muitas coisas, sobre a minha visão, sobre muitas coisas do mundo, da vida. E eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme. Não sei se ele tá em algum streaming já, mas em breve talvez vai estar. Tem Se pra apare- alugar no Amazon Prime só. E se aparecer na sua frente aí, Hamnet, lembre de mim e assista, porque vale muito a pena. Bom, a minha recomendação aí é pra assistir o Agente Secreto, né? Que é o nosso filme que chegou na Netflix, agora está em acesso pra todo mundo que quiser assistir no streaming. E é um ótimo filme. Eu já falei pros meninos que, na minha opinião, eu gosto mais de Ainda Estou Aqui. Mas Agente Secreto, ainda assim, é um ótimo filme que fala sobre assuntos que ainda são muito pertinentes pro momento que a gente vive no Brasil, em relação a olhar pra ditadura e principalmente de outros lugares que não só o eixo Rio-São Paulo ali. Então ele traz uma visão maravilhosa ali em relação a esse período que o Brasil viveu. Fomos garfadíssimos ali. Assim, não tínhamos qualquer chance de melhor filme, mas eu acho que a gente tinha a chance ali como melhor ator e, porra... O melhor internacional, amigo, era o obrigado. negócio do- Internacional, eu assisti o filme lá, O Garfar Valor a gente do Sentimental. internacional. É um filme muito bobo, mamão com É açúcar. um filme americano, mano. Mano, ele Não é é americano, é sueco, né? ele Ele é todo americano, mas ele é todo norueguês. americano. Ele é Norueguês. todo americano. Ele tem Justo. ator e atriz americana, ele tem produção Não, americana. mano, ele é um filme totalmente drama, um filme americano. é o drama da vez, assim, é a espera de um milagre all over again, assim, tipo, é isso. All over again. E no mais, se você quiser mais saber sobre o meu trabalho, sobre licenciamento e criação de conteúdo, @padgames_ em todas as minhas redes, Instagram e Twitter. Também vamos lá falar mais sobre anime, falar sobre cultura pop, que saiu hoje o trailer do Homem-Aranha. Voltei a estar hypado com o MCU, me desculpa, gente. Eu pequei, eu tive uma recaída Deus me livre. aqui. Voltei a amar Father, o I have MCU. seen it. Yeah. Agora I have seen. Exatamente. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @overdriveanimes, no Twitter, Facebook, Instagram, e também não se esqueça de nos seguir lá no nosso Blue Sky, no nosso YouTube, no nosso TikTok, por @animesoverdrive. E como eu sempre digo, pra você ficar ligado em todas as nossas novidades e obviamente vir conversar conosco, essas pessoas lindas que você está vendo e o Luiz que está bocejando, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, @Pedro Lobato, @Luiz Hunziker, @padgames_. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.